Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando e sempre nos acompanha. Está começando mais um episódio dele, o podcast. Você já sabe que o podcast é o podcast. Olha, o podcast de hoje tem o patrocínio de Realiza Marketing, produção de vídeos e eventos. Cefair Nascimento. Precisou de um advogado? Chama o Sérgio. Beta Marcas e Patentes. Não registrou? Não é seu. Vol Telecom, que é o nosso patrocinador master aqui, né, gente? Precisou de uma internet maravilhosa de fibra? É com a Vol Telecom. E, por último, mas não menos importante, ele, Verovino. Ela, né, a Verovino. Olha aqui, com esse kit hoje, gente, um kit maravilhoso. Tem um kit, né? Bacana. Maravilhoso, incrível. Nós vamos ter que estragá-lo, entre aspas, exatamente. Né? E o vinho de muita qualidade. Esses são os nossos patrocinadores de hoje. E eu quero agradecer a você pela sua audiência. E passo a palavra ao meu querido amigo Daniel. Divisor de câmeras, né? Meu parça de câmeras. Parça de câmeras, é isso aí, pessoal. Como sempre, vindo aqui para falar das plataformas e, claro, para nunca esquecer de papel e caneta na mão, porque a mente aberta, tudo é aula. Faça como a Roberta. Anote tudo, anote os insights, compartilha com a gente, inclusive lá nas redes sociais também, que é o Instagram, _podcast_SA e o podcast SA, tudo junto, tanto no YouTube quanto no Spotify. No Spotify a gente está hoje híbrido, né? Como a plataforma permite, tanto em vídeo como em áudio, e no YouTube, claro, como em vídeo, onde você pode nos assistir. E somos lindos, né, Somos gente? lindos, somos sábios, assistir, inteligentes. Curtir, né? Como é que é o negócio? Assista, compartilhe. E compartilhar, isso é exatamente para poder fortalecer, porque nós temos aqui o nosso tempo investido, nossas marcas, e temos aqui os convidados, né, que normalmente vêm aqui, que também investem tempo, e o de hoje, inclusive, veio de muito longe. Far away, né, cara? Importado. Ele é importado, nós importamos o convidado de hoje. Então é isso, Serginho. Muito bem, muito bem. O episódio de hoje está muito bacana, está muito especial, porque a gente está recebendo aqui um cara que eu considero demais, que eu tenho muito orgulho de ser meu amigo, de ser amigo dele há muitos e muitos anos, longuíssima data. Temos histórias aí de outros carnavais, podemos dizer, literalmente isso aí. E é o Luiz Cláudio Binato, que é consultor, mentor e psicólogo em formação, escritor desse livro aqui, O Modelo do Pensador, que eu tive inclusive a honra de receber logo na primeira edição, uma autografada. E é isso, passo aqui a palavra para o meu querido amigo Luiz Cláudio Binato. Prazer ter você aqui, Lu. Muito bom, pessoal. Eu estou muito feliz, primeiro por estar em Juiz de Fora, segundo, por estar com você aí, amigo de longa data, irmão camarada. Obrigado, estar com o Dani aqui, com a Roberta também, no O Podcast, que é o podcast. Né? E o fato de ter vindo de São Paulo só aumenta o meu prazer e o orgulho de estar aqui, pessoal. Juiz de Fora é uma cidade que eu amo, de paixão, onde minhas filhas nasceram, onde eu me formei na faculdade de administração, onde tive talvez o meu primeiro grande desafio profissional na Caixa Econômica Federal. Então, estar aqui para mim é estar em casa. Então, muito obrigado pelo convite e sempre que puder, o que quiser, eu estarei aqui com vocês. Que bom. Bacana demais. Lu, a nossa forma de lidar aqui é sem pauta, como você mesmo sabe. Claro. E as pessoas que já estão aqui acompanhando, como diz a Roberta, os videntes que nos assistem. Videntes e os ouvintes. Os videntes, os ouvintes. Então, normalmente a gente passa por algumas partes. Primeiramente, você já iniciou, né, falando aí da formação. Acho que o quem é você é muito importante, para a gente sintonizar aqui até para onde a gente vai encaminhar o nosso papo. Depois, onde você está, onde você se posiciona, inclusive o que tiver de desafio, como venceu. Eu acho que o mais legal aqui é a gente conseguir pegar a mentalidade que a pessoa teve naquele momento para poder tomar aquela decisão. Sim. Né? Você, como atua na área de mentoria, com certeza tem cases aí. Muitos. Né? Inclusive, quem não viu a página de vendas dele vai ver que tem depoimento do Bernardinho lá, gente. Não é pouca coisa não, é muita coisa. Né? Bernardinho, esse técnico da Fora seleção. diversos executivos de grandes da Heineken, multinacionais. né? Exatamente. Então vocês vão ter o privilégio, e nós muito mais, né? De aprender aqui hoje sobre um pouco de gestão, liderança e estratégia. Isso aí, Lu. Então, briefing é esse. No final você vai arrematar com uma frase, Roberto. Estou falando de uma vez para a Roberta já pesquisar. Claro. E para o Sérgio também. O Sérgio hoje está sonolento, mas ele vai pesquisar. Não, vamos nessa, olha só. Bom, primeiro o seguinte, eu começo a minha carreira com o cargo de filho. Eu sou filho da Elza. Mas eu vou abrir no vinho enquanto isso. Claro, vamos nessa. Sou filho da Elza e do Zé Ricardo, né? Foi a primeira posição executiva que eu adotei na vida, né?
filho de uma organização social chamada Família, coisa rara hoje em dia, mas existe e é importante que haja, né? E dali me tornei irmão do Sérgio, irmão da Rosângela, muito tempo depois irmão do João Pedro. Essa é a minha origem familiar. E a minha mãe é de Juiz de Fora, né? Eu tive a chance de viver em Juiz de Fora nas férias de escola, né? Na época eu nasci no Rio, morei no Rio durante 23 anos. E nessa vinda para cá eu criei um laço afetivo com a cidade brutal, né? Tanto é que em 89 eu fiz um concurso para a Caixa Econômica Federal para Juiz de Fora. E vim morar aqui, passei e vim morar aqui, né? E foi assim, a minha grande experiência, primeira grande experiência profissional foi na Caixa Econômica Federal, onde eu fiz muitos amigos aqui na cidade e tive talvez as duas principais experiências que me prepararam para fazer o que eu faço hoje. Um foi um curso de formação de instrutores internos da Caixa, um curso de 1 mês, internado em Brasília, mas internado mesmo. Eu cheguei no final de semana, entrei na sala de aula numa segunda-feira e eu saí 30 dias depois daquele hotel, porque foi um curso muito pesado em termos emocionais. Mas me preparou para ser um instrutor da Caixa Econômica Federal, que era uma posição assim de aprendizado muito forte, né? Fui gerente da Caixa em algumas circunstâncias, né? Gerente tanto de agência quanto de áreas internas. Mas depois eu fui estudar com o professor Vicente Falcone, na época, então, Fundação Cristiano Ottoni, pertencente à Universidade Federal de Minas Gerais, lá em BH, e fiz toda a formação em qualidade com ele. E aí a minha cabeça virou, eu pirei nessa história da qualidade total, e aí foi quando eu fui me tornar um consultor do grupo Bureau Veritas. Eu saí da Caixa Econômica Federal, que eu saía da minha casa andando, levava 20 minutos, para trabalhar num lugar que eu levava 1 semana para voltar para casa, porque eu saía no domingo à noite e voltava só na outra sexta. Larguei a Caixa Econômica. O primeiro ponto que a gente ia pegar aqui também, né? Porque isso é um ponto diferente de que muita gente, né? Relevante demais. Relevante. Então esse aí é o momento. Por que essa decisão? Né? E mais relevante, Dani, pelo seguinte, meu pai foi Petrobras a vida toda, meu irmão Banco do Brasil a vida toda, meu cunhado que está na família há 40 anos, Banco do Brasil a vida toda, naturalmente eu comecei a fazer o mesmo caminho. Quando eu me dei conta, não que eu não queria fazer esse caminho, mas do caminho que eu queria fazer, eu fui buscar o que eu queria fazer. Ilimitado, né? Que é ilimitado, a limite está na nossa mente. Então, por cultura familiar, eu estaria, e sem nenhum demérito, né, confinado a trabalhar numa empresa pública, porque foi esse o lugar que eu fui formado. Só que quando você sai da caverna, no bom sentido, você amplia a percepção. E foi então que eu fui para o Bureau Veritas e ali eu aprendi a fazer consultoria. E foi maravilhosa a experiência. Durante os 4 anos que eu trabalhei lá, eu passei por mais de 150 empresas fazendo consultoria. Bureau Veritas é uma empresa de certificação também, não é? De ISO. Na verdade, o Grupo Bureau Veritas é uma empresa que trabalha com avaliação, redução do risco na área de qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, responsabilidade social, ESG, uma empresa global, tem mais de 200 participações, está presente em mais de 200 países do mundo, alguma coisa do tipo, com sede na França, né, em Paris. E hoje deve estar empregando aí mais de 100 mil pessoas no mundo inteiro. É uma bela de uma empresa e foi uma bela de uma escola, né? Mas aí, em 99, eu estava lá como consultor, prestes a assumir a coordenação de um projeto de certificação de toda a Anatel em âmbito nacional. A minha primeira filha nasceu e eu decidi que a família vinha antes do trabalho. A mais velha é a Lívia. A Lívia, é a primeira. E aí, então, eu passei o meu primeiro mês aqui, ela nasceu, eu fui lá tirar ela da barriga da mãe, junto com, obviamente, o obstetra, né? E fiquei com ela durante um mês inteiro, cuidando dela, curando o umbigo, dando banho, fazendo tudo. Aí eu falei, cara, eu preciso formar minha família. E aí, um mês depois, férias e tal, voltei para o trabalho, passei o dia inteiro, como é que eu vou falar para o meu chefe que eu vou pedir demissão? Porque eu já estava decidido que eu ia pedir demissão, não porque eu queria sair de lá, porque eu queria cuidar da família. E aí, no final do dia, meu chefe me chama e fala, Binato, você não sabe da maior, você foi escolhido pelo grupo para ser o consultor, gestor do projeto da Anatel. E eu falei para ele, chefe, você não tem noção, eu estou o dia inteiro aqui para te dizer, para encontrar uma maneira de como é que eu vou te dizer que eu não vou poder, não só não fazer esse papel, como não vou poder mais continuar no grupo. Eu falei, por quê, cara? Aí expliquei, minha filha nasceu, eu preciso cuidar da família e tal. E aí foi. E nesse intervalo, né, até a gente acertar tudo, eu ainda continuei lá durante uns 2 ou 3 meses, né, até fazer... Bureau Veritas foi no Rio, não é isso? Foi no Rio, estava baseado no Rio nessa época. E aí foi espetacular porque
enquanto eu estava aqui, eu comecei a fazer um trabalho que a gente chama de telemarketing. Eu comecei a ligar para as empresas para vender um produto chamado Luiz Binato. Eu comecei a ligar para as empresas e falar. Sua família estava em Juiz de Fora. A minha mulher, na época, a mãe das minhas filhas morava aqui, eu já morava aqui, né? Eu estava aqui na Caixa Econômica Federal, eu morava e trabalhava aqui. Só que aí, quando eu fui para o Bureau Veritas, a família ficou aqui, eu ia e voltava, né? Então, quando a Lívia nasceu, a gente já morava aqui e comecei a fazer um telemarketing do Luiz Binato. Liguei para várias empresas, fui na Associação Comercial e Industrial de Juiz de Fora, comprei o mailing e comecei a ligar e vendi um produto, Luiz Binato. Até que um dia liguei para uma empresa chamada Embratel, que estava na época sendo privatizada, e abri aqui um call center ali perto do esporte, né? Acho que ainda existe lá. Existe. Brasil Center Comunicações, é a subsidiária que surgiu na época. E eu liguei para lá e um cara me atendeu. Essa história é muito sensacional, porque esse cara era o gestor de recursos humanos da época, José Dilson Facchini. Se estiver assistindo, é um beijo no coração desse cara. Esse cara é maravilhoso. E esse cara falou para mim, olha, a gente já recebeu todos os currículos que tinha para receber, não tem mais currículo para receber. Eu falei, mas olha, é só mais um currículo. Se você botar na pilha, você não vai fazer a menor diferença, porra. Você tem 60 mil currículos, vai ter 60.001. Não, mas você não está entendendo, já passou. Eu falei, mas Dilson, olha, eu já estudei na área da qualidade, eu conheço bem esse tema. Ele falou, para qualidade? Eu falei, isso aí interessa. Então manda o seu currículo. Eu falei, então vou levar em mãos. Pode ser? Ele falou, pode ser. E fui lá. Ter certeza que ele vai colocar no bolo. Entregar em mãos. Uhum. Aí a moça que me atendeu, que depois também a gente veio a se tornar bastante amigo, né? Ela me atendeu ainda com a cultura da empresa pública, né? Sem nenhum demérito à empresa pública, mas naquela época era uma coisa um pouco diferente do que é hoje. Eu falei, eu queria falar com o seu José Dilson. Ela falou, ele não está. Eu falei, claro que está, eu acabei de falar com ele agora. Pô. Não, mas ele saiu. Eu falei, não, ele está me esperando. Peraí. Aí ela virou, pegou o telefone. Olha só, né? Que coisa, né? Ele mandou para não falar que não tá, mas chegou uma pessoa que falou que falou com você. Vai demorar. Ele mandou você deixar comigo. Aí eu peguei e falei, olha, eu olhei no olho dela e falei, olha, eu vou saber se você entregou ou não. E se você não tiver entregue, vai ser a pior coisa que você fez na sua vida. Aí, cara, eu sabia que ela ia entregar, né? Pelo menos eu acreditava nisso, né? Ameaçar as pessoas. Foi de uma ameaça dessa, né? Não é ameaça, é intimidação. É diferente. É verdade. A intimidação é uma estratégia. Intimidação é uma estratégia. Ameaça é criminoso, mas intimidação não, é estratégia de guerra. E era uma guerra, eu precisava conquistar uma posição no meu tabuleiro de batalhas ali, né? E aí, um belo dia, eu recebi uma ligação da Embratel, estou voltando de Manaus, de um trabalho que eu estava fazendo na Nokia, né? Na época da Nokia, pelo Bureau Veritas, me chamam para uma entrevista da Embratel. E aí eu fui fazendo o processo seletivo e tal, e aí eu fui contratado para ser um gerente de equipe do call center aqui de Juiz de Fora, e 9 meses depois eu fui destacado para abrir um call center em Ribeirão Preto. Aí eu fui para lá para montar um call center, a parte de cultura, liderança, estratégia, gestão, e foi um par meu para cuidar da parte de tecnologia e infraestrutura. E fiquei lá durante uns 3, 4 meses, e o meu chefe falava, olha, nem se anima, porque o diretor desse call center vai ser alguém que a gente vai trazer de fora. Eu falei, tá, mas eu não estou animado. Gente. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Mas, a propósito, o que vocês esperam desse cara? Esperamos isso. Eu falei, tá bom, valeu. Me animou. Aí eu peguei a lista, meu checklist, e comecei a fazer as coisas que eu fazia, batendo com o checklist. Aí, quando eu fui para lá em abril de 2000, fui para lá. Minha filha, segunda filha, ia nascer em julho. Eu ia e voltava, Juiz de Fora, Ribeirão direto. Quando foi setembro do mesmo ano, eu fui nomeado o diretor daquela operação. E aí mudou com a família. Aí levei a família toda para Ribeirão Preto. Me lembro, isso para mim é muito fresco na memória, porque em 2003 eu fui, na época com a minha mulher, para Ribeirão Preto para ter os meus gêmeos. Eu fiz eles numa clínica, era engraçado falar isso, eu fiz eles numa clínica. Não deixa de ser. Mas e na época o Luiz Cláudio já estava lá, estabelecido e tal, e eu me lembro muito bem, né, me recepcionou lá, fomos jantar, enfim. E tem tempo, em 2003, 20 2003, anos. Então, e 2003 foi o ano que eu saí da Embratel, porque aí eu tinha feito um mestrado nos Estados Unidos pela Embratel, né? E aí apareceu uma oportunidade de ser o CEO de uma companhia francesa que tinha base também no Brasil, a Teleperformance, que é uma companhia voltada para a área de relacionamento, empresas que vão contratar estruturas de relacionamento.
E eu fui, então, tocar todas as operações da Teleperformance no Brasil, que não era Brasil Telecom. Enquanto a Embratel construiu uma empresa para fazer essa questão do relacionamento, a Brasil Telecom contratou a Teleperformance. Tinha um diretor de operações para o Brasil Telecom, e eu fui o diretor de operações para todas as outras operações que não eram Brasil Telecom. Então, entrava Gol, NET, Santander, na época o banco ABN, Amro Bank, Motorola, Microsoft, tudo operação de atendimento a clientes, né? E eu fazia a gestão dessas operações. Preto. Não, isso em São Paulo, capital São já. Paulo. Aí a família ficou em Ribeirão Preto, né? O cara abandona a família direto. Cara, esse é um ponto relevante, porque na tabela de valores, né, naquele momento, eu acreditava que a família estava em primeiro lugar. Mas a real é que não estava. Quem estava em primeiro lugar era o trabalho, né, para ser bem sincero. Tanto é que eu fui dedicar energia e eu usava, obviamente, a desculpa, hoje eu digo que é desculpa, porque hoje eu sei que é, de que era em nome da família, mas na verdade não era em nome de algo que eu acreditava que era muito mais importante do que aquilo. Estava plantando ali. Que na verdade até seria para proveito da própria família. Para proveito da própria família. Não era. Mas o fato, para ser bem sincero, é que isso acabou facilitando algumas coisas e dificultando outras tantas. Tanto é que a relação vai se... Escolha. Óbvio, como qualquer escolha, Roberto, exatamente isso. Então, o que eu quero salientar com essa observação é que eu sou fruto das minhas escolhas, você que está assistindo é fruto das suas escolhas, e não tem culpado, não tem inocente, a não tem herói. autorresponsabilidade. Né? Autorresponsabilidade. Não tem herói, não tem vilão, não tem vítima. Tá? Mas o fato é que eu fui trabalhar nessa empresa francesa, fiquei lá por 2 anos, a Teleperformance, até que eu percebi que lá não era o lugar para eu trabalhar. Pô, e como é que você percebe um negócio desse? Por que assim também? Quando você entra num sapato e o sapato está apertado e começa a dar calo e começa a machucar e não faz sentido. E eu não sou obrigado a usar um sapato que não cabe no meu pé. Cara, eu vou dar tchau, entendeu? Eu lido com muitos executivos, empresários, empreendedores e falo, Binato, mas se eu não fizer o que eu estou fazendo, eu vou fazer o quê? Tudo que não é o que você está fazendo. Né? Você já descobriu que não é para você fazer o que você não gosta. Se eu não trabalhar nessa empresa, eu vou trabalhar em qual? Nas outras 8.000 que tem pelo país afora. Ou naquela que você pode vir a construir. Entende? Então, a gente sempre tem uma escolha. Né? Eu gosto de salientar isso porque isso é parte preponderante da nossa conversa aqui. Aí, então, eu pedi demissão dessa empresa, da Teleperformance, que eu fui levado para lá, inclusive, por um professor meu, que foi da GV, e que me convidou para ser professor na GV e lá dei aula durante mais de 15 anos. Né? Bacana. Só que aí eu saí da Teleperformance, porque eu não queria ficar lá e queria fazer uma outra coisa da minha vida. E aí, na época, eu fazia parte do Rotary Club, lá de Ribeirão Preto. Eu estava em São Paulo, mas morava em Ribeirão. Aí o governador do meu Rotary falou, Binato, você tem que se candidatar para ser o líder do IGE, do Intercâmbio de Grupo de Estudo, que vai ano que vem, 2004 para 2005, para a Índia. Eu lembro dessa conversa. Você lembra disso? Lembro. Aí eu falei, pô, Carvalho, vocês vão para... Vou falar aqui, mas é piada. Pô, Carvalho era um palavrão que você falava, você quis dar uma... Carvalho é outro cara. Não, né? Eu poderia ter falado até isso com Mido V, mas o cara chamava Carvalho mesmo, o governador hoje chamava Carvalho. Eu falei, Zé Carlos Carvalho, finíssima, um cara assim maravilhoso, me ajudou muito aí. Eu falei, pô, Carvalho, vocês vão para Irlanda, vocês vão para o Canadá, vocês vão para os Estados Unidos, vai mandar para a Índia, velho. Pra você ver a ignorância do caboclo aqui, né? Ele falou, cara, você vai se apaixonar. Bom, eu fiz o processo seletivo e fui aprovado. Né? E eu fui para a Índia com mais 5 jovens não rotarianos para representar o nosso distrito, que era em Ribeirão Preto, na Índia. E ali a gente percorreu 16 cidades, 4 estados, fazendo palestras sobre o Rotary. Nesse momento você estava trabalhando? Não, nesse momento eu estava... Tinha pedido demissão? Eu tinha saído da Teleperformance e não tinha ainda voltado para o Bureau Veritas. Eu estava fazendo uma consultoria aqui, outra ali, porque o que me garante não é o meu emprego, o que me garante é a minha saúde física, intelectual, emocional e espiritual. Isso é que me garante e deve garantir você também. Muito bem. Aí eu estou na Índia, fazendo lá o meu trabalho de embaixador, né, do Rotary, lá de Ribeirão Preto, junto àquela comunidade lá. Experiência espetacular. A Índia é um país maravilhoso. Né? Meu celular toca, é o meu ex-chefe do Bureau Veritas me convidando para voltar, porque ele tinha saído do Brasil, ido para México, Itália e voltou para o Brasil para tomar conta de toda a região. Aí, quando ele me convida, eu chego no Brasil, encontro com ele, aí me torno o diretor comercial do BVQI, na época, que veio se chamar Bureau Veritas Certification, que era a subsidiária que fazia certificações de ISO e coisas do tipo. Fiquei 1 ano como comercial, depois eu fiquei mais 6 anos. Nesse meio tempo, você nunca perdeu contato com
Como é que chama? Biro Veritas. Biro Não, eu Veritas. sempre Perdeu, né? mantive contato com a turma e ficou uma memória muito forte da minha passagem por lá. Foi uma passagem muito, muito bacana, até porque eu fui o primeiro cara a trabalhar lá que não era engenheiro, o primeiro cara que não era CLT, eu fui o primeiro PJ lá, então deixei de ser CLT da Caixa para ser PJ no Biro Veritas. Então quebrou um paradigma, né? E aí ele me convidou para ser o comercial, fiquei como comercial 1 ano do BVQI, o Biro Veritas Certification, e depois eu assumi a direção geral da operação de 2006 até 2009, quando aí sim eu dei o meu grande salto para ir buscar o que eu queria fazer da minha vida, que é o que eu faço hoje, né? Eu acho sensacional, né? O cara, olha só, concurso público, sai do concurso, começa, né? É executivo de várias empresas grandes, para no final das contas falar, não é isso que eu quero, não. O que eu quero é outra coisa. É duas coisas, né? Porque você... Que é o que inspirou esse livro, inclusive, né? Não tenha dúvida. O mais importante hoje, a gente fica muito rodando atrás do rabo quando a gente fica assim, o que eu quero? É. E muitas das vezes o mais importante é você primeiro eliminar o que você não quer. É um bom começo. Né? Porque é mais fácil você achar uma coisa que você não gosta, Isso. porque tem coisas que você gosta e tem É. coisas que você se apaixona, são duas coisas diferentes. Né? E o que você apaixona e você faz aquilo ali muito bem, possivelmente é o que você vai transbordar lá na frente de fazer muito certo. Né? Fato. E nesse momento você não era muito envolvido ainda. Eu acho que talvez sim pelos treinamentos, os treinamentos de multinacionais envolvem muita performance pessoal, Sim, né? Ao sim. contrário do que acontece nas nacionais, né? Então talvez aí você já tinha uma mentalidade voltada para o desenvolvimento pessoal, Sim. mas veio se babar, né? Veio aplicar isso, efetivamente estudar isso posterior ainda, posterior. né? Eu cheguei a estudar algumas coisas sobre isso nas empresas que eu trabalhei. Na Embratel, por exemplo, quando o grupo estrangeiro veio assumir a empresa no país, eles vieram com uma metodologia chamada coaching. Isso em 99. Então, em 99, já falaram para mim, olha, você vai aprender coaching. Falei, eu já não sabia o que era call center. Quando eu fiz a entrevista, eu nem sabia o que era um call center. Depois eu falaram sobre coaching, eu também não sabia o que era coaching. Em 2014, se eu não me engano, posso estar errando a conta aqui, mas eu fiz uma formação em São Paulo com o Binato de coaching. Ele dava esse tipo de formação e era uma turma que estava lotada na época. Estava lotada. E foi legal isso pelo seguinte, eu fui para... Bom, eu saí do Biro Veritas. Na verdade, eu não saí do Biro Veritas e nem pedi, e nem me separei. Eu avisei, eu falei para o Biro Veritas, meu chefe na época, olha, o que eu quero fazer da minha vida é isso. E falei para a mãe das minhas filhas, o que eu quero fazer da minha vida é isso. E ambos falaram, olha, aqui não dá para você ficar para fazer isso. E a mãe das minhas filhas falou, olha, mas essa vida eu também não quero. Eu falei, então eu vou buscar o que eu quero. Eu não fui fugir do que eu não queria. Porque até um certo ponto, Dani, é importante você saber o que você não quer. Mas depois você tem que começar a decidir o que você quer. Senão você vai viver menino a vida toda. Tarde, exato. O menino, não quero comer isso. Ah, eu não gosto de salada. Tá bom, então eu vou fazer um bifinho para você. Mas o adulto, eu não gosto de salada. Tá, mas come. Porque você só tem que comer, você tem que gostar. Entendeu? E aí eu fui fazer o que eu queria fazer da minha vida. E aí eu, em maio de 2009, eu precisei, então, pedir demissão, me separei. E fui no mesmo mês, no mesmo ano. Pediu demissão de tudo que é lugar, do emprego, da casa. Entendeu? Pediu demissão. E fui buscar. E a estratégia foi me conectar a marcas relevantes. Eu já era professor da GV, eu já estava ligado à Franklin Covey, que é uma empresa de consultoria americana muito bacana. Eu estava... O Franklin Covey é do livro do Stephen Covey. Stephen Covey, Sete Hábitos, que foi um livro espetacular na minha formação. E depois eu fui fazer umas formações em coaching aí por conta própria, né, fora do país e no país. No país eu fui participar de uns cursos da Sociedade Brasileira de Coaching e vim a me tornar o primeiro formador de coaches da sociedade que não eram os donos da organização naquela época. Fora, né? Isso, Eu costumo dizer que... Me formei lá também. Então, eu fui o primeiro instrutor que não eram eles lá, e depois isso abriu a porteira para um monte de gente fazer esse trabalho depois acho que eles quebraram, se eu não estiver enganado. Porque coach apareceu um monte, né? Em determinado momento aqui, começou a chover coach para todo lado. Isso aí. E eu costumava dizer, e sempre disse isso, que o Luiz Binato era realmente diferenciado, era diferente de tudo que a gente via, entendeu? Realmente era coach de verdade, entendeu? Tinha uma formação, tinha um programa e tal, que inclusive eu tenho certeza que também inspirou esse livro, né, Lu? Muito. Muita coisa do... A primeira parte do que eu chamava de Master em Desenvolvimento Humano e Organizacional, que era uma formação em Coaching, Mentoring e Counseling, é o livro. E eu falava tanto disso, que eu falei, cara, eu vou botar isso no papel. Aí botei no papel. Mandei para algumas editoras, na época a Alta Books do Rio topou fazer, fez o livro. Depois, por questões de conveniência de ambas as partes, eu comprei os direitos do livro e hoje quem edita o livro sou eu mesmo, a minha própria empresa edita o livro. Então eu vendo o meu livro do meu mesmo
da minha própria edição. Aqui, deixa eu só pedir um parênteses pra gente brindar aqui. Pelo amor de Afinal Deus. de contas, Nossa, mãe. não é todo dia que eu recebo um amigo tão querido aqui. Não, e é um prazer enorme o pessoal estar aqui, viu? E olha que tem mais gente com a gente do que a gente pode imaginar aqui nessa mesa. Isso é verdade. E o bacana, o Binato, até porque acho que agora até com mais autoridade, a gente tentar trazer a palavra coaching aqui, né? Porque coach nada mais do que um treinador. Na tradução literal, na né? tradução literal mais conhecida, bom senso, senso comum é. Isso. E aí, isso de uma certa forma pulverizou, a gente já falou isso em outros episódios, né? Isso virou piada até ia falar, né? pro brasileiro. De uma pessoa faz a formação, até vem alguém estigmatizar o termo, né? Eu e transformar isso numa coisa que... Que difama, né? Fica assim, mas, já vem coisa de coach. As pessoas passaram a entender que coach é você motivar o outro. Isso não é ser coach. Mas não é outra, você ficar ali batendo palma pro cara. Claro Isso não é ser coach. E outra, o que fez a coisa ficar muito banalizada é o fato de que muitas vezes a pessoa não tinha sucesso na própria vida e estava ensinando os outros. Ou não tinha preparo. Isso é uma coisa também, complicada, né? É complicado. Porque a formação de coach, principalmente pela SBC, porque a minha formação é lá também, e eu estava lendo esses dias, estava indo para São Paulo na quinta-feira e eu estava com um livro de matéria, né, e lendo. Existe 3 capítulos no final do livro que tem todas as metodologias com as provas científicas de que aquilo funciona. Então a gente não está falando de achismo. Não. Ali tá são de metodologias científicas, testadas e comprovadas. Exato, principalmente fundamentos na psicologia. Então isso é legal a gente trazer para a mesa, porque processo de coach, a grosso modo, é você usar técnicas, ferramentas, para que você alcance objetivos, tracione, mostre o que você é, né? Mas você sabe quem fala mal de coaching? Quem não está fazendo nada na vida, sabe? Então, as pessoas que têm tempo para falar mal de alguma coisa é porque não estão dedicando o seu tempo para falar bem de alguma coisa que vale a pena fazer. Eu vivi uma época que os bancos, eles eram um dos maiores, se não o maior, empregador do país. Eram mais de 2 milhões de pessoas trabalhando em banco. O banco automatizou o processo todo e um monte de gente saiu. Aí começou a vir uma geração de consultores. O coaching não foi nada muito diferente disso, entendeu? Uma geração de pessoas que foi saindo das organizações pela evolução tecnológica, que não vai parar agora, pelo contrário, vai acelerar cada vez mais. E as pessoas, aqueles que ao invés de, bom, então deixa eu ver quais são as oportunidades, se vitimizam e olham a ameaça. Entre construir a própria vida e falar mal da vida dos outros, eles escolhem falar mal da vida dos outros. E eu respeito. O que eu posso fazer é orar por eles. É a única coisa que eu posso fazer, enquanto eu estou construindo a minha própria vida. Eu faço psicologia hoje, na minha turma de psicologia. Obviamente, eu sou o cara mais velho da turma, entre os alunos e professores. Sempre tem um professor engraçadinho falando mal de coaching. Até o 3º ano eu perguntava, o que o senhor sabe sobre isso? Agora, indo para o 4º, para o 5º, eu já não estou mais nem preocupado. Já criou a maturidade, né, de falar cara, assim... eu só queria ali que... na verdade, eu não queria nem defender o coach. Eu queria que os jovens que estavam ali ouvindo ouvissem alguma coisa de alguém que está do outro lado. Sim. Perfeito. Entendeu? Só que eu sou ali aluno. Entendeu? E para eu poder crescer a minha voz, eu vou ter que sair do papel do aluno. Eu acho que a disciplina é uma coisa importante. Então, eu resolvo ficar no papel do aluno. E depois, se as pessoas me conhecem, quem quis saber sobre coaching me procurou e eu expliquei, e a pessoa saiu com a visão que tinha que sair, entendeu? Não vou bater de frente com ninguém. Explica pra gente, então, e pra nossa audiência, o que é, afinal, ser um coach, né? O que é o trabalho que você desenvolve? Bom, o trabalho que eu desenvolvo vai além do coaching. Né? O trabalho que eu desenvolvo é um trabalho voltado para ajudar pessoas a performar melhor. Ah, mas é coaching. Calma. Tem várias coisas que você pode usar para ajudar pessoas a performar melhor. Uma coisa que você pode usar para performar melhor, e se você não conhece, deveria conhecer, é a neurociência. A neurociência é uma linha de pesquisa muito recente que está ajudando a gente a descobrir coisas que até 30, 40 anos atrás a gente não tinha ideia de que era possível fazer. Entende? A psicologia positiva é uma outra linha, tanto quanto explorada pela indústria do coaching, mas é uma ciência que estuda o viés da psicologia para trabalhar saúde, performance, bem-estar, e não doença apenas, entende? Do Martin Seligman, né? Martin Seligman é o precursor, e depois dele vieram outras pessoas muito interessantes. Então, assim, o trabalho do coach se diferencia um tanto quanto do trabalho do mentor, porque o coach, a origem da palavra, vem de uma cidade da Bulgária, se não me engano, chamada Koks, que tinha como vocação construir carruagens. E carruagens são instrumentos que levam você de um ponto A para um ponto B. Tanto é que, em algumas línguas, o ônibus chama coach, o cara que te leva do ponto A para o ponto B. O técnico leva um aluno, um atleta
de uma performance A para uma performance B. Um professor faz isso com o seu aluno. Um pai ou uma mãe responsável faz isso com seus filhos. Então, o nome que se dá, pouco importa. O que importa é o seguinte, você que é um líder, você tem a obrigação é, primeiro, se levar de um ponto A para um ponto B e depois ajudar pessoas que estão sob a sua liderança a irem de um ponto A para um ponto B. Aí eu pego a minha caixa de ferramenta e lá tem coaching, tem mentoring, tem counseling, tem programação neurolinguística, tem neurociência, tem uma formação em educação, em medicina comportamental, uma pós-graduação no tema, e tem agora a faculdade de psicologia que eu estou fazendo, entende? Então tem muitas ferramentas. Eu não estou nem um pouco preocupado qual é a religião que a pessoa professa. Eu estou preocupado se ela quer encontrar com Deus ou não, entende? Boa. E aí os caminhos levam até lá. Então, assim, eu tenho que adaptar as ferramentas ao ser humano, não o ser humano às ferramentas. Claro. E aí essa é a minha ideia. Se você quer ser ajudado e você acredita que eu posso te ajudar, bicho, a minha mala está prontinha para te ajudar. A ferramenta está prontinha. Só que eu sou o técnico, o mentor, eu não sou o atleta. Tem gente que me contrata para eu correr por ele e ele emagrecer. Eu falei, não, isso não funciona. Você tem que fazer só uma coisa, a sua parte. Eu faço a minha. E a gente ajuda um a fazer a parte do outro. Eu faço isso com pessoas, com indivíduos, com equipes e com organizações. Né? Com todas as organizações, com toda a organização. Através de planejamento estratégico, que é uma ferramenta muito relevante para a redução do risco, e através do planejamento estratégico da performance humana, que é ajudar os executivos a implementar o que está previsto no planejamento estratégico. Inclusive, Lu, eu vi nesse final de semana que você fez um post no Instagram, na sua página, Sim. sobre um treinamento ou um workshop, alguma coisa desse tipo que você estava fazendo numa cidade próxima a Campinas. Isso, não é isso? Arthur Nogueira. Como é que é esse tipo de trabalho que você desenvolve nas empresas? Cara, esse trabalho foi muito bacana. Esse especial foi muito bacana, porque foi agora sábado passado, mas é o seguinte, é o que eu chamo de planejamento estratégico da performance humana. É um programa de 4 etapas, onde a primeira etapa é esse workshop, Modelo do Pensador, com o intuito de sensibilizar as pessoas e alinhá-las de acordo com alguns conceitos. Então as pessoas chegam para um determinado evento como esse com suas pré-condições, com as suas visões de mundo. O meu trabalho, antes de qualquer coisa, é mexer nessa placa tectônica, para gerar um terremoto e a pessoa falar, peraí, eu não acreditava que poderia ser de outra forma. Ela duvidar do que ela pensa. Né? O processo de aprendizado passa pela curiosidade, pela confusão, pelo entendimento e pela excelência. Se não passar pela confusão, não acontece. Tem que ter a dor da confusão, entende? Então a primeira etapa a gente fez lá, com essa construtora lá de Arthur Nogueira, que foi esse workshop baseado todo no livro, no Modelo do Pensador. Aí a galera pira, né? Porque é meio disruptivo o negócio, né? Faz a pessoa pensar de outra forma. Mudança de comportamento, né? Mudança de pensamento, depois mudança de emoção, para depois mudança de comportamento. Essa é a ideia, né? A segunda etapa é o assessment dos executivos e da cultura da empresa. Ou seja, como estamos pensando enquanto executivos e enquanto empresa. Cultura e crenças, através de instrumentos que eu trabalho da Thomas International, que é a empresa com a qual eu tenho parceria nesses assessments. Né? Explica para o pessoal o que é isso, que eu não sei nem falar. O assessment é um instrumento... Assessment significa levantamento. É um levantamento sobre características comportamentais que você tem dentro da linha do DISC, né? O DISC... O dominante, eu sempre esqueço desse D. Influente. O dominante, o influente, o estável e o conforme. Né? E tem o TAKE, que é também um assessment que mapeia o grau de inteligência emocional da pessoa, ou seja, como é que ela consegue transformar suas emoções nos seus melhores comportamentos. E tem outros 2 assessments que são já para um C-level, para um nível mais elevado, que esse é muito específico e a gente faz isso só com os CEOs da companhia. Né? Então, assim, a segunda etapa é essa. A terceira etapa, aí sim, com base nesse levantamento e no alinhamento, a gente faz o planejamento estratégico da empresa, ou refina o que já tem. Aí estabelece missão, visão, valores, estabelece objetivos de curto, médio e longo prazo, estabelece estratégias e planos de ação com o ciclo W2H. Até aí foram 3 etapas, 3 eventos. A quarta etapa, que é a melhor delas, que é a gestão. É o processo. É quando vamos implementar tudo isso a partir dos executivos da empresa. E é aí que vem o fiel da balança, porque de cada 10 empresas que fazem planejamento, 8 não implementam. Dentre vários motivos, um grande motivo é que as pessoas que fazem planejamento e não implementam são as mesmas que fazem promessas e não cumprem. Vocês conhecem pessoas que fazem promessas e não cumprem? Fazer a promessa é um evento. Cumprir a promessa é um processo.
E é no processo que as pessoas procrastinam, que as pessoas desistem, que as pessoas claudicam. Mas aí, a implementação é do líder. A implementação, eles implementam e eu os mentoreio e os apoio durante esse processo, então, em grupo e individual. É isso aí. Entendi. Então tem um processo contínuo, tem, né? São 4 etapas, 3 eventos e um processo. E esse processo final aí de implementação dura quanto tempo? Há pelo menos 6 meses e eu já tive empresas que eu fiquei lá 3 anos fazendo isso. E aí você acompanha esse Acompanho. tempo todo. Não, eu viro um diretor fora da empresa, um diretor externo, né? um diretor independente, por assim dizer. Eu sento no board, eu não tomo decisões, mas eu influencio na tomada de decisões. Muito, inclusive, né? E Dependendo muito, inclusive. de quanto você tá, se bobear, você... Não tem a dúvida. Você só vai olhar, assina aqui. Assina aqui. Eu estou fazendo e é hoje ruim, um às vezes, para a organização. Porque a sua estada ali, ela precisa ser temporária. Sim. Não, precisa, até para ligar a musculatura e andar sozinho. Exatamente. É um cuidado que você tem que tomar muito, porque a tendência é que a pessoa se escore, né? Isso, mas aí eu não aceito essa tendência, porque a minha filosofia de vida é o seguinte: eu não estou aqui porque eu preciso, eu estou aqui porque eu quero. Isso estabelece uma relação de interdependência. Boa. E não uma relação de co-dependência. Entende isso? Claro. Então, assim, enquanto a empresa depende, e não é o caso, nenhuma empresa depende de mim. Sim. Tá? Mas ela acha que depende porque ela acha que precisa. Dali a um tempo ela quer me ter lá dentro ou ter um consultor lá dentro. Esse é o melhor estágio. Na medida que eu estou me formando como psicólogo, eu quero ser um psicólogo. E quero ser um psicólogo de executivos, empreendedores, empresários que queiram ter um psicólogo, não que precisem de um. Com certeza. Entende a diferença? Sim. É claro que eu vou trabalhar com pessoas que vão precisar em algum momento, mas o meu trabalho é trazê-lo. Cara, é o learning curve, é a curva de aprendizado. Você entra numa empresa, você depende, depois você codepende, depois você acha que você consegue dar conta sozinho, até que você começa a ver que você trabalha em equipe. É a dependência, codependência, independência, que é um estágio temporário, quem para aqui tem problemas, até que você vai para o estágio de interdependência, onde a gente trabalha porque a gente quer, não porque precisa. Entende isso? E aí isso faz toda a diferença. Aí é a hora que você vai dar o seu melhor lá, e o melhor de todos, sempre dá bom. Não tem como dar ruim. Eu não cortei o Lu não, para poder, porque o raciocínio estava legal, mas eu vou voltar aqui, porque ele já falou lá atrás que ele foi CEO, né, convidado para ser CEO numa organização. Sim. Falou agora do treinamento, de um momento que ele vai falar para os C-Levels. Então, como a gente tem aqui na premissa do podcast, às vezes, traduzir alguns termos, porque a gente tem de todo... Graças a Deus, inclusive, eu tenho até alunos que assistem aqui. Traduzimos assessment. Né? O assessment. O assessment é o levantamento. Eu vou me tornar mais focado e consciente para trazer as... Mas bacana, a gente até bom que faz um paralelo, né? Certo, porque o CEO é aquele cargo de diretor operacional. Né? O C-Level, né? São os diretores da empresa. Né? O C é essa inicial que é o Chief. Chief. No inglês, né? Chefe. Né? Então você tem o Chief, que é chefe, o chefe. Aí você tem o S, que é o Sales, que é vendas. Você tem o O, que é Operations, que é operações. Você tem o I, que é o Executive, que é o diretor geral. Você tem o M, que é o Marketing. Você tem financeiro é como? CFO, é o F de Financial. CTO, né? tecnologia. O CTO, tecnologia. O CHR é o HR, o Human Resources, ou eu acho tudo lindo, mas eu ainda preferiria diretor financeiro, diretor executivo. Eu concordo. Porque acontece muito hoje da mundialização das empresas, né? Globalização. Eu concordo e, sinceramente, assim, pra você ter uma ideia, né? Eu trabalhei em Juiz de Fora, na Teleperformance, na Embratel, Brasil Center, que era uma empresa subsidiária da Embratel que tinha sido comprada por uma empresa americana. Bom, essa sigla veio para cá. E veio na porrada até mudar. Não, veio para cá. Você agora é o General Manager. Isso para o nosso General Manager aqui, entendeu? Ele era o GM aqui. Isso pegou da gente meio de supetão. Depois se acostuma, né? Então, assim, como a gente tem muitas empresas internacionais do país, né? E eu acabei também trabalhando em algumas delas, isso acaba acostumando, mas eu também prefiro a nossa nomenclatura. Sim. Né? Eu prefiro usar a palavra retorno do que feedback. Pois é. Prefiro usar a palavra levantamento do que o assessment, mas às vezes é a força do hábito, entende? O que importa é você saber o conceito da palavra e usar ela apropriadamente. Tem gente que fala essas coisas, mas não sabe o que está falando. Ô Lu, aí como é que... Agora, aí você empacotou tudo isso, né? Trouxe aqui o livro que o Sérgio mostrou, que inclusive esse é meu, tá ganhando de presente. Claro. E aí, sobre esse livro aqui, por exemplo, o que você viu que mudou, por exemplo, e possivelmente se você já teve alguns encontros pós-livro, tipo, o que você faz, por exemplo, com as pessoas que já leram o livro? Existe algum
um retorno em relação ao que você faz? Por exemplo, eu li o livro e aí você tem um canal aberto para que essas pessoas te deem algum feedback, ou também o que você viu a partir das organizações e dos diretores, dos C-Levels, por exemplo, que adotaram esse livro às vezes como modelo. Você trouxe um exemplo para nós quando a gente esteve lá em São Paulo, que você... a força do universo, claro, que a pessoa adotou o seu livro quando você escreveu e virou um empresário, e você o encontrou, né? Acho que esse caso é legal pra caramba pra contar, acho que seria bacana. Esse caso é muito legal porque eu fui fazer uma palestra em 2014, 15 em Porto Alegre, né? Foi um dia até fatídico para mim, porque fui fazer uma palestra pela Fiergs, né? Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, sobre o modelo do pensador e tal, muito bacana, foi aberta pelo Gerdau, né, pelo show Gerdau lá, uma mente brilhante, e aí deixei minha bolsa lá com o laptop e tal, MacBook na época e tal, e quando eu fui sair para almoçar, quando eu voltei, tinham roubado a minha mochila lá, foi uma loucura, mas por isso que eu não esqueço desse dia. E aí um dia eu estava... E ficou por isso? Não, eles me deram lá uma ajuda de custo para diminuir o prejuízo, mas o ganho depois foi muito maior, porque eu saí de lá, e o tempo passou, e eu estou como um aprendiz querendo aprender como que eu trabalho com esse elemento chamado marketing digital. Né? Já tem uns 2 anos que eu estou estudando esse negócio, e eu estou fazendo as minhas incursões, então quem quiser me encontrar, o melhor lugar para me encontrar hoje é no Instagram, @luizbinato, ou seja, quem já estudou comigo, quem já leu o livro, quando quer falar comigo, que não tem o meu WhatsApp, ele vai no Instagram. E no Instagram tem o meu WhatsApp, no LinkedIn também tem, então só não me liga quem não quer, né? Então está disponível o contato aí. Aí eu fui lá fazer essa palestra e tal, bacana, e levei o meu livro. Falei do livro, levei o livro, pessoas compraram o livro e foi bacana. Acho que foi o primeiro ou segundo lugar que eu levei o livro depois de ele ter sido lançado ainda pela Alta Books. Ano passado, eu estou na internet caçando assim, quem que poderia me ajudar a despertar um olhar de marketing e vendas para a internet, né? Essas coisas de funil, enfim, essas coisas de CRM e tal. Aí eu encontrei uma empresa chamada Grupo Acelerador, né? O Grupo Acelera, não me lembro bem o nome agora, e fui conversar. Marquei uma sessão estratégica, né? Que é uma estratégia que o pessoal usa, sessão estratégica lá e tal. Aí eu fui conversar com um rapaz chamado Fábio Hickman. Gente finíssima. Aí quando a gente começa a nossa videochamada, ele fala, pô, Luiz, eu queria te falar um negócio antes da gente começar. Eu falei, o que é? Pô, nós estamos aqui, cara. E quando eu falei pro Alisson Zigulis, figuraça também, 2 caras assim, brilhantes. Quando eu falei pro Alisson que eu ia conversar com o Luiz Binato, ele falou, peraí, eu conheço o Luiz Binato. Aí ele foi lá na estante dele e pegou o livro. Né? Que legal. Porra, Fábio, dá uma olhada no livro e fala pro Binato o que esse livro representou para mim. Aí, no meio da conversa, ele falou, Binato, antes da gente começar, eu queria te dizer, olha, o Alisson, ele já tinha ouvido muita gente falar sobre missão, visão, valores, crenças, propósito e tal, mas ele nunca tinha ouvido alguém falar de uma maneira tão apropriada. E ele me pediu para te dizer o seguinte, o seu livro influenciou ele a fazer o que ele faz hoje aí. O Alisson é sócio do Janguier Diniz, pô. Sim. Entendeu? E aí eu fiquei, obviamente, muito feliz da vida. Né? O Janguier, ele é de Pernambuco, né? Pernambuco, né? Mas ele tem um grupo SER, são as faculdades, listado na Bolsa, inclusive. Sim, sim. Potência, gente muito boa. Conheci ele na imersão que eu fiz com o Alisson e com o Fábio há coisa de 2 meses atrás e vou voltar a fazer agora em outubro, dia 13, 14 e 15. Eu estou falando de Alphaville porque ele faz parte de um grupo, de uma confraria. Faz. Que tem uns fodásticos lá de Alphaville, Pablo, Paulo, ele faz parte. Por isso que eu achei que ele era de lá, entendeu? Ele está sempre lá. Tá sempre lá. Onde tiver aeroporto, ele está perto. Né? Então, aí foi bacana porque ele já me conhecia, aí eu fui lá um dia, tá com eles, me convidaram para lá, passar o dia inteiro me explicando como era a imersão que ele faz lá, no controle do jogo, que é uma imersão muito bacana sobre marketing e vendas e tal. E aí fiz a primeira imersão com ele, a gente está desenvolvendo um programa juntos para liderança, e agora, dia 13, 14 e 15 de outubro, eu volto a estar com eles lá. Então, respondendo a tua pergunta, né? Várias pessoas que já fizeram formação comigo, aquela que você fez, várias pessoas que tiveram aula comigo na GV, na Franklin Covey, na Link School of Business, que eu dei aula lá por 1 ano, né? Uma faculdade de empreendedorismo que tem em São Paulo, muito legal, muito recente. Eles, quando querem falar comigo, me chamam pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram. Mas eu estou trabalhando para criar aí um grupo de líderes para a gente começar a trabalhar um pouco essa liderança um pouco mais radical,
no sentido de raiz, no sentido de essência da liderança, sabe? A gente está vivendo um mundo muitos direitos e nem tantos deveres, muitos prazeres e nem tantas dores, e a equação precisa ser um pouco mais equilibrada, equilibrada. Fala mais um pouco, entendeu? Sobre isso, assim, que você tem. Então, cara, o que eu tenho visto, né? Se vocês quiserem fazer perguntas... Como sempre, né? O Daniel tem essa mania, né, Roberto? Vai empilhando. Quer fazer a pergunta, Roberto? Faz aí depois. Não, agora você vai fazer, Roberto. Faz a tua pergunta que eu já engajo. Mas é porque eu acho que talvez... Deixa ele tomar um vinho. Aí de sacanagem você responde ele. Então, quando ela perguntar aí, como é que é o Rio de Janeiro? Bom, eu estava falando sobre Não, obrigado pela sua pergunta, muito boa. Na verdade, você falou a questão do digital e aí não me deixa de remeter a uma mudança que a gente vem observando, que é uma mudança de comportamento. Muito. E essa mudança de comportamento, é óbvio, ela se reflete no novo líder, no líder que vem acontecendo, que vem vindo. E aí, na verdade, minha pergunta é, você tem uma metodologia, você construiu, né, essa metodologia, te encontrou e você a encontrou. Isso. E como que você vem percebendo essa mudança na liderança? Pô, a tua pergunta casa com a dele. Entendeu? Tá vendo como é que tem uma igreja? Eu não falei que tinha alguém mais aqui junto com a gente? Maravilha. É isso, porque, Roberto, é exatamente esse o ponto. É exatamente esse o ponto. Né? O primeiro ponto que eu vejo é o seguinte, eu me tornei líder de empresa. As pessoas confundem liderança com cargo de liderança. Isso é um eufemismo. Função com cargo. Né? Função com cargo. São coisas diferentes, né? Eu gosto de mexer com as pessoas assim, quando eu faço os workshops, eu pergunto, qual é o seu trabalho aqui na empresa? Ele fala, meu trabalho é fazer marketing, vendas, e o teu? O meu é finanças e tal. E o seu? Então, aí eu pergunto, e qual é a sua função? Aí o cara trava. Porque ele não sabe a distinção do trabalho e da função, né? Aí eu falo, olha, o seu trabalho é fazer essa empresa vencer. A sua função é marketing, a sua função é jurídico, a sua função é vendas. Agora, como é que essa empresa vence? A gente tem que definir o placar, tem que definir os scores. Como é que a gente faz gol nesse jogo que a gente está jogando? É receita? É EBITDA? É custo? É o quê? E as pessoas não têm essa visão. Então, o que acontece? Elas atingem um cargo de responsabilidade muito cedo, motivadas pelos direitos de um bom salário, de um certo status, de uma distinção na pilha organizacional. Só que, já dizia tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio Ben, para quem não lembra, o Ben Parker, tio do Peter Parker, que também é conhecido como Homem-Aranha. Vulgo Homem-Aranha. Também conhecido como Homem-Aranha. Tá, exatamente. Existe e mora em Nova York, no Brooklyn, inclusive. Né? Então, assim, as pessoas querem o direito, mas não querem o dever. Entende? E não dá. E na minha perspectiva, por que o direito, né, o exercício dos direitos é mais eloquente do que o exercício dos deveres? Porque nos direitos a gente se une, pô. Pô, vamos nos juntar para a gente brigar por melhores condições disso, por melhores condições daquilo. Mas no dever, ele é solitário. Ninguém se junta e fala, galera, vamos todo mundo cortar a grama do jardim. Vamos todo mundo fazer imposto de renda junto? Porra, vamos lá, galera, vamos fazer imposto de renda junto, vamos aí, vamos criar a Associação dos Declaradores de Imposto de Renda. Você pegou pesado. Sindicato dos declaradores. Mas essa é a ideia, porque as pessoas precisam sentir uma certa mudança de estado interno entre os direitos e os deveres. O direito, galera, é algo que você colhe depois que você exerceu o dever de plantar. Sim. E a gente perdeu essa visão com a era industrial. Com a era agrícola, eu conto um pouco dessa história no livro, com a era agrícola, o agricultor ele tem a visão do início e do fim do processo. Na era industrial, a gente passou a ter a visão do evento. Verdade. E a gente vai ligando os eventos como se fosse a vida dos eventos, só que a linha que liga é a própria vida. A vida é um processo, ela não é um evento. Só que a galera hoje, por exemplo, pegar um exemplo caseiro, né? Minhas filhas, quando tinham lá 8, 9, 10 anos de idade, e elas me pediam alguma coisa, eu falava, papai não tem dinheiro. Elas falavam, pô, usa o cartão. Tá certo, eu tenho que ensinar para elas de onde vem esse negócio. Pai, quem te deu o seu primeiro celular? Falei, eu. Quer dizer, eu trabalhei, eu recebi um salário, eu comprei. Decidi comprar. Pô, vamos ali comprar uma batata frita? Tá, e quem plantou a batata? Alguém plantou a batata para você comprar. Então, você tá me lembrando rapidinho, minha filha outro dia virou para mim e falou assim, ô pai, me pediu alguma coisa, eu falei, filho, papai tá sem dinheiro. O que houve, pai? Acabou o seu dinheiro? Ela ficou apavorada. Mas porque acha que é uma coisa que não tem fim. Mas é porque a gente tem que ensinar isso para as pessoas. Então, acho que a gente está vivendo um momento que nós, os mais velhos, né, eu tenho hoje 57 anos, é a primeira vez na história humana
Porque os mais jovens estão ensinando coisas para os mais velhos. Mas quais mais velhos? Os que estão dispostos a aprender. Sim. Tem uma galera que humildade não tá, para aprender. tem uma galera que tá. está se escudando, morrendo de medo, porque não quer se mostrar vulnerável. O que é uma idiotice, né? Um aprendiz não é um vulnerável. Não, o aprendiz é a forma mais forte de você se tornar alguém na vida. É aprendendo coisas. Aí, né? Não é? Ou excesso de ego mal instrumentalizado, coisas do tipo. Então, assim, eu tô junto com pessoas de 20, 30, 40, 50, 60 anos, cara, a mistura disso é maravilhosa. Com certeza. Eu estava mostrando para vocês umas coisas que eu recebi no Instagram, lembra que eu te mostrei no WhatsApp uma arte que foi feita? Sim. Uma rapaziada de 20 e poucos anos Eu acho que faz a pra fonte mim. da juventude é isso. Entendeu? É você conseguir tá ó, no meio de... Eu tenho 57 anos, eu fiquei noivo agora em março, eu estou estudando psicologia, eu me formo daqui a 2 anos, depois eu vou me casar. Quem é que vai chegar para mim e falar, porra, tu tá velho para isso? Quem tem coragem de falar isso para mim? Aquele que está morrendo de medo de viver a vida como ela se apresenta. Claro, não existe E eu idade só pra posso isso. oferecer a minha oração para esse cara. Eu não posso oferecer mais nada. Mas aquele que fala, porra, Binato, como é que eu faço para viver uma vida de maneira plena? Aí, bicho, a gente pode sentar e conversar. Entende o lance? Sim. Esse é o nosso desafio, pessoal. É a mexer com decisão, gente. né? Volta lá na decisão. Decisão. Você quer? E Tá não disposto? importa. E você está decidido a ser um bosta? Tô. Então faça com decência. Seja o melhor bosta que você vai ser. Mas se você está decidido a ter uma vida boa, então faça com decência. Procure ter a melhor vida boa que você pode ter. Com todo o amor do mundo eu falo isso, mas é importante as pessoas decidirem viver a vida que querem viver. Sabe? Se você não for o defensor do teu sonho, se isso não esquentar a tua chapa, não esquentar o teu coração, cara, se você não cumprir os seus objetivos, você vai ser usado para cumprir os objetivos de alguém. E não tem nada de errado, mas você não pode querer ser mestre se você não se livra da condição de escravo. Verdade. E é aquela questão da falácia do ser feliz, né? Ah, não, eu quero ser feliz. Aí, primeiramente, é aquela questão, mas me conte mais sobre isso. Me fale mais sobre isso. O que é felicidade para você? Me conte mais é o melhor, né? Não, essa é mas ótimo. o que é felicidade? Porque as pessoas entendem que ser feliz é você não ter frustração. E eu falei muito hoje, né, num vídeo hoje lá. Você vai ter frustrações independente do caminho que você seguir. Você pode hoje ser uma pessoa completamente com independência financeira. A que pese, pessoal, independência financeira é você não precisar trabalhar e o que você tem rendendo banque seus custos fixos. Ponto. Sim. Né? Isso é independência financeira. Então você pode ser isso e se frustrar. Você pode acordar milionário e se suicidar porque você se sentiu um vazio. Perfeito. Isso todo mundo sabe que é muito frequente. Inclusive, acontece muito com pessoas famosas, né? Sim. Embora a fama não tenha a ver com dinheiro, muita gente acredita que só porque a pessoa aparece muito no Instagram, essa pessoa é rica. Muitas das vezes não tem isso. Nem é, né? Na crise de 29 lá em Nova York, um monte de gente pulou dos prédios. Exatamente. Exato. Então, assim, as pessoas falam assim, eu quero ser feliz. Cara, e eu fiz essa provocação hoje. Às vezes que eu pensei, que eu voltei na minha memória, que foi mais gostoso, aquele hora que você fala assim, cara, o tempo, por que o tempo passou? Foram momentos que eu estava em locais simples, com pessoas cotidianas, tomando água, café, talvez uma cerveja, nada caro, em lugar simplesmente barato. Coisas simples, né? Genuínas. Genuínas, que é isso que o Binato falou ali. É você, cara, você quer ser feliz? Você vai ser. Independente do caminho que você quer fazer. Só que, pense, terão dores. Exato. Umas maiores, umas menores, umas responsabilidades maiores, outras menores. Claro. E eu falei muito sobre liderança na época que eu trabalhava na empresa. As pessoas, eu quero ser gerente, eu quero ser supervisor. Mas para quê? É por causa do cargo, é por causa do salário? A gente tinha carro à disposição. Né? Então você via que pessoas queriam ser aquilo para ter um carro à disposição. Cara, ter um carro à disposição não tem nada demais. E hoje em dia, que na época ainda não tinha nem essa bomba do Uber, que era mole, você precisar de deslocar sem preocupar, quando você falava assim, tá, beleza, mas você sabia que você vai ter que lidar com pessoas, você sabia que você vai ter que estudar pessoas. É isso aí. Né? A pessoa que me substituiu na empresa, eu treinei ela por 6 meses. Durante um último mês, foi que eu passei para ela quais eram os contratos que ela ia lidar, quais que eram as planilhas que ela ia trabalhar, que eu sugeriria. O hard skill. A a primeira coisa que eu falei com ela, tá aqui os livros, leia esses livros, só a sua pessoa. Dei o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, dei o Monge Executivo. Leiam esses livros, aprende a lidar com pessoa, porque isso aqui que você faz hoje, que é a gestão do contrato, hoje eu faço planilha, mas daqui a pouco tem um sistema que você joga, ele te avisa. Exato. Falta 5 dias para vencer, emite a nota. Cara, isso aqui é lembrete. O aplicativo sistema, né? faz isso hoje. O aplicativo faz isso. Então, é bacana você trazer isso, porque
as pessoas hoje querem a posição no organograma. Ele quer os direitos, ele quer o benefício, ele quer o bônus. Não quer o ônus. E o ônus é sempre mais pesado. Pois Quanto é, maior o Porque é cargo, o mais lado da destino de uma mesma moeda. Não dá para você querer ter uma coisa e não ter a outra. Não tem como. É aquela questão, né? Quanto mais alto a vista que você quer, mais rarefeito é o ar, né? Com certeza. Então você precisa ter mais equipamento, não é qualquer um que sobe. Né? Não é isso qualquer avião que voa mais alto. É isso aí. E voltando à minha pergunta, assim, você acha que hoje, na sua experiência, né, que você tem tido, estamos com lideranças mais frágeis emocionalmente falando? Eu acho que a gente vive um mundo mais frágil emocionalmente. Não à toa nós somos o Brasil primeiro colocado no ranking de ansiedade e depressão. Né? Nós estamos com uma crise de identidade, particularmente das pessoas não se reconhecerem quem elas são. Elas querem ser felizes, mas não sabem reconhecer a felicidade. Né? E aí quando alguém me pergunta, Binato, então como é que eu posso encontrar essa resposta? Eu digo, tem duas formas. Uma, você falou, né? Você saber o que você não quer para a sua vida. Isso é um bom começo. Né? Mas uma coisa que eu gosto muito de conectar é o seguinte: sucesso ou felicidade ou alguma coisa desse tipo, para mim é aquilo, é uma realização progressiva de um ideal de valor. O que é um ideal de valor? Valor é aquilo que tem importância para mim. Então, se eu dissesse para você, se você perguntasse para mim assim, Binato, qual é a tua escala de valor? O que tem valor para você numa escala? Eu vou dizer para você assim, ó, Deus é um valor inicial. O que é Deus? Eu não vou falar agora porque vai demorar, mas Deus é a entidade que rege todas as coisas, do meu ponto de vista. Poderia chamar de Cristo, poderia chamar de Espírito Santo, está ali no meio. Tá? Saúde, a minha figura, a minha saúde física, intelectual, emocional e espiritual vem em segundo lugar. Sem essa pessoa bem abastecida pela primeira, eu não consigo fazer nada além disso. Depois vem o meu trabalho junto com a minha família. Por que junto? Porque hoje eu trabalho com a minha família. Eu trabalho numa sala, minha filha trabalha em outra sala, eu estou o tempo inteiro com a minha mulher no Instagram ou no WhatsApp e com a minha outra filha no WhatsApp ou no Instagram, porque a gente faz mais ou menos a mesma coisa, entende? Uma é psicóloga, a outra está fazendo psicologia também, a minha outra filha é arquiteta, mas eu tenho conexão direta com ela, mas se for olhar no olho mecânico, eu boto mais tempo da minha vida no meu trabalho, quantitativo e qualitativo, e menos tempo na minha família, por uma questão natural de escolhas do momento de vida que eu estou vivendo. Aí depois vem o trabalho, né? Família, trabalho, depois vem o resto. O resto é o quê? Sair para tomar uma cerveja com um amigo, que está longe de ser minha principal prioridade. E treinar, você treina muito todo dia, mas está na minha tabela de valores do saúde. Está no 2, né? Está no 2. Você está aqui hoje, estou aqui hoje, por bênção estou aqui hoje, mas ontem eu estava com a minha família no Rio, porque uma sobrinha que mora fora veio com o filho dela, que é meu sobrinho neto, e eu vou lá ver a minha família, entende? Então, assim, eu já fiz as minhas escolhas. Então, você fala para mim, Binato, vamos ser sócio de uma concessionária da Ferrari no Brasil? Não. Por quê? Porque está fora do meu ideal de valor. Vamos ser diretor eu comentei com vocês, eu era, né, o chief level, né, o nível do chefe lá, eu voltei a ser o quê? Consultor, professor, mentor, coach, né? Porque eu não estou preso à escala da Matrix, onde você tem que estar num determinado patamar de uma pirâmide. A minha vida não é uma pirâmide. A minha vida é uma comunidade da qual eu faço parte, lidero em alguns momentos e sou liderado em outros. Isso é uma falha no sistema. Né? O sistema está instalado. Se você me perguntasse assim, Binato, em 30 segundos, o que você adoraria fazer? Construir mais falhas no sistema. Pessoas capazes de desafiar o sistema e construir a sua própria vida, entendeu? Queria pegar uma brechazinha no que você falou aí sobre o esporte. Você é um cara que eu te acompanho nas redes sociais, você é um cara que está diariamente no início do dia. 5 da manhã. Coisa que eu comecei a fazer também nesse horário, e a minha vida mudou. Tá muito melhor. Isso é muito bacana, né? Maravilhoso. Essa correlação entre esporte e empreendedorismo. Cara, correlação entre esporte e empreendedorismo e mais ainda, Serginho, nessa mesma linha, a correlação entre o eu que eu construo para mim e o eu que eu empresto para os outros. Porque tem um princípio da primícia, que é o seguinte: quando é que você, por exemplo, né? Eu fui esse cara um dia. O melhor de mim eu entregava onde? No meu trabalho.
Por quê? Porque eu era um cara com medo, eu era um cara covarde, eu era um cara medroso, e isso me movia para fazer o que eu tinha que fazer. No final do dia, o que sobrava de mim, eu dava para a mãe das minhas filhas e para minhas filhas. A premissa é o inverso. Eu vou pegar o melhor de mim e vou entregar para o que mais importa. Então eu levanto 4h30, 15 para as 5, 5 da manhã, ali eu estou preparando o eu que eu vou ser durante o resto do dia para os outros. Ali eu rezo, ali eu oro, ali eu leio, ali eu treino, ali eu me alimento. E quando eu termino isso, eu tomo o meu banho, eu boto a minha roupa, aí eu vou ser o mentor, eu vou ser o consultor, eu vou ser o pai, eu vou ser o marido, eu vou ser o padrasto, eu vou ser o amigo. Aí eu vou ser o que eu vou ser para o outro. Mas antes eu preciso me alimentar, me preparar, para quando eu tiver no nós, eu emprestar o melhor eu que eu posso ser para esse nós que a gente está construindo, entendeu? Sim. E a gente começa a criar uma relação de entrega, de doação. Você me doa, eu te dou, a gente cria um nós. Quando não tem um nós, eu tiro de você, você tira de mim. Eu tiro de você, você tira de mim. Aí a gente vai exaurir isso e vai separar. Sociedade, casamento, amizade, separa. Entende? Quando que foi que esse clique aconteceu? Tipo, né, eu sei que você estava na Caixa. Sim. Né, e aí, mas o que foi? Foi uma dor? Foi um... 2007. O que foi isso? Foi o seguinte. Qual foi esse processo? Foi a Índia? Não. Essa pergunta é muito boa e ela é muito legal, porque eu estava como diretor de vendas do Bureau Veritas, Certification, né? E eu era muito feliz ali. Por quê? Porque eu usava o meu talento, que é esse, conversar com as pessoas, visitar as empresas, fazer as apresentações do Bureau Veritas. A comunicação é uma coisa que sempre me ajudou a fazer o meu trabalho. Professor, consultor, palestrante e tal. Aí a empresa foi muito bem, o meu chefe foi promovido e eu fui convidado para assumir a cadeira dele. Só que o meu chefe anterior, lá no Bureau Veritas, ele era um controller. E veio a se tornar o gerente geral da operação, né? Eu era um cara de vendas e eu vim a me tornar o gerente geral da operação. Eu falei, pessoal, olha só, eu quero ser o gerente geral. Mas por quê? Porque eu acho que esse gerente geral que vai ser eu tem um papel diferente do gerente geral que foi o outro. Porque o outro fez um trabalho para estabilizar a operação. Eu quero fazer um trabalho para crescer a operação. Então você tem o campista, você tem o alpinista. E o alpinista é o cara que toma um pouco mais de risco, está mais para fora da organização, enquanto o outro estava dentro da organização. Aí eu combinei esse jogo. E aí o pessoal topou esse jogo. Só que durante o jogo a regra mudou. Me queriam mais dentro da organização, me queriam coordenando trabalhos no Brasil que fosse global. A gente foi implementar RP na operação aqui, depois quiseram implementar no mundo inteiro, aí queriam que eu coordenasse esse negócio. E o que é isso? RP, perdão. RP é um Enterprise Resource, é um sistema. Vou falar, Enterprise porra, pelo amor de Deus. Deixa eu construir o pensamento. Adiantou nada, né? Você tá menosprezando a nossa audiência, tá? Galera, fala para eles. De maneira alguma. Ó, é um planejador dos recursos da empresa. Posso fazer isso? Porra, pois é, então. O leite das crianças. Né? É um sistema que planeja os recursos que a gente vai usar num processo produtivo, né? Informação, matéria-prima, RP, né? Bom, enfim, o fato é que eu comecei na verdade, eu fui forçado a fazer esse trabalho e eu aceitei essa forçação, porque eu tinha um compromisso para entregar, e eu me coloquei nesse papel de fazer o que precisava ser feito por 4 anos. Achando que isso era resiliência? Não, achando que era a minha obrigação. Não quero estar preso ao termozinho da moda. Eu tinha que fazer, eu me comprometi, eu vou fazer. Dane-se, né? Eu ia falar um outro termo mais elaborado. É um com F, né? É um com F, Ah, tá. Foda-se. Fuck it. Um foda-se, vai. E eu fiz o que eu tinha que fazer. Aí, nesse caminho da dor, e é por isso que a dor é maravilhosa, você tem que enfrentar os seus desertos, para quando você sair do deserto, você sair aí com uma musculatura emocional, Roberta, mais fortalecida. Sim. A gente mora numa sociedade que fortalece muito a musculatura física, a musculatura intelectual, mas a emocional e espiritual está dançada. Por isso que a gente fala de um mundo mais emocionalmente fragilizado. Né? Por isso as lideranças estão mais emocionalmente fragilizadas e a galera fica falando de ESG o tempo todo, como se isso fosse salvar o mundo e não vai. E vamos falar de ESG, explica pro pessoal. Não, calma, aí vou falar. Eu estou falando umas coisas que estão me colocando em situação difícil, né? Não, mas tá bom. Daqui a pouco o Serginho vai me dar uma Não, mas é bacana, fuzilada tem a ver aqui. com sustentabilidade, né? O ESG é uma sigla que fala de ambiente, meio ambiente, social, né? O ambiente social e o ambiente governança. De governança.
governança, Compliance, né? O que é compliance, Serginho? Explica aí, pessoal, o que é compliance. Governança. Isso aí. É fazer o que está escrito para fazer, só isso. É governança. Né? Então eu acabei vivendo essa dor toda e eu falei, cara, eu não quero mais fugir da dor. Agora eu vou buscar o que eu quero fazer da minha vida. Foi a hora que virou a chave. 2007, 2008 e 2009 eu montei um plano e 2009 eu executei o plano quando culminou com o pedido de saída. E hoje a gente pode dizer que você ajuda a empresários, a líderes a identificarem essa dor e a talvez tomarem decisões. Sim, mesmo? Identificar, nomear, dar forma para ela e na hora que ele entende que dor é essa, a pergunta é o que você quer no lugar fazer disso. Com isso, né? Por que você quer isso no lugar disso e como que você vai fazer para acontecer isso aí, entendeu? E aí a gente trabalha com a imaginação, não com o conhecimento. O que eu imagino para minha vida e não o que eu sei da vida. O que eu sei da vida já passou. A gente está vendo uma vida que não se sabe. A onda da mudança é cada vez mais curta e cada vez mais ampla. Exato. Então aprender é o nome do jogo, entendeu? Se a gente achar que o que eu aprendi no meu mestrado, que esse ano faz 20 anos. Valendo. Cara, só vale para comemorar 20 anos com a turma agora em setembro, em São Paulo, entendeu? Ô Lu, desse pessoal que você já treinou, já acompanhou, já mentorou, enfim, né? Tem algum case assim que você falou, cara, na hora que você começou a trabalhar com aquela pessoa, você se viu ali num desafio maior do que talvez, porque existe a sessão estratégica exatamente para você entender qual que vai ser o tamanho do trabalho, e na hora que você executa, o jogo é diferente, entre o mapa e o terreno você vê que ele tem mais buraco. Sim, e aí, qual que foi ali e se teve? Eu acredito que sim, né? Porque sempre existe, né? Então, acho que é bacana, traz um case desse. Porque depois até mais pro final, assim, a gente vai trazer, porque eu acho que esse modelo do pensador, propriamente dito, é um modelo que a gente precisa trazer mais para cá e a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que o case é legal para a gente poder conectar. O case mais legal, ou os mais legais, são aqueles de pessoas que me contratam particularmente. Não que eu sou contratado pela empresa para trabalhar com os executivos, porque ali tem um incentivo da empresa, tem meio que uma obrigação Tem entre um aspas, comprometimento real, né, desse né? cara. Ele não foi Aparentemente é isso. Muitas vezes ele não sabe que ele tem a dor ou ele nem não acredita que ele tem. Né? Então, assim, eu tenho alguns cases legais, e o que me ocorre agora é de um cara que era um gerente numa empresa grande de São Paulo, quer dizer, baseada em São Paulo, mas que é internacional, que é o braço de incorporação da Brookfield, né, que hoje se chama Tegra. Esse cara era um gerente na área de aquisição de terrenos, né? E eu fiz um trabalho grande na Tegra e ele participou de alguma maneira. Ele falou, Binato, eu quero contratar você para eu me tornar um diretor da companhia. Mas na pessoa física? Eu falei, na física, eu quero contratar na física. Eu falei, tá bom, vamos nessa então. E o modelo do pensador, o que é o modelo do pensador? É uma estrutura de pensamento que diz que os meus resultados são função dos meus comportamentos dependem de como eu lido com as minhas emoções, minhas crenças e os meus valores, aquilo que é importante e prioritário para mim. Basicamente é isso. Então eu comecei a trabalhar com esse cara, né, porque ele queria ser, né, a crença dele é que ele queria ser diretor dentro da Tegra. Então esse é o mapa dele, né? Eu perguntava para ele, mas e se você se tornar um diretor fora da Tegra, vale? Ele falou, eu nunca pensei nisso. Vamos pensar? Vamos. Aí a gente vai desenhando, vai fazendo mapas, vai fazendo ilustrações, porque isso vai criando outras formas de captar uma certa realidade ou criar novas percepções. Ele falou, cara, isso me interessa muito, talvez até mais do que ser diretor da Tegra. Eu falei, então vamos trabalhar nisso, né? Então, como deveria ser um diretor? Quais são as competências? O que eu falei aqui uma hora de hard skill, né? O perfil técnico, mas principalmente qual é o perfil socioemocional que essa pessoa tem que ter. Porque ele vai trabalhar com a liderança, vai trabalhar com liderados, vai trabalhar com mapas de mundo completamente diferentes, vai ter que articular o pensamento de A com B com C e criar uma coisa mais centralizada ali, ou mais unificada ali e tal. Então a gente começou a trabalhar nesse negócio. Ao mesmo tempo trabalhava também a habilidade dele se apresentar para o mercado de uma maneira apropriada, né? O fato é que isso foi mexendo muito com ele, e tinha sessões que ele queria me matar, porque ele era levado a um lugar que ele não estava a fim de ir. Isso é muito comum, né, Lu? Cara, mas isso é maravilhoso, e a neurociência nos ensina que a gente pode fazer novas sinapses dentro de um processo de neuroplasticidade
e você começa a pensar de uma maneira diferente da qual você pensava, a hora que você expande a consciência, entende? Maneiro. E aí ele falou, cara, e por que não? Eu falei, essa é isso, por que não? Aí ele começou a buscar os seus contatos e hoje ele é o diretor-geral ou o CEO de uma grande loteadora de São Paulo e está arrebentando lá como gestor, como humano. Teve outra filha depois, coisa que ele nem imaginou ter depois, entendeu? E como ele tem mais umas boas foi da pessoas... Tegra ou nem? Não, ele foi para essa loteadora, que é uma empresa de outro segmento, de outro grupo econômico, né? E está feliz da vida lá e é muito grato. E toda hora ele me manda, e aí, Binato, como é que você está? Queria saber de você. Então, aí fica essa gratidão, que nada mais é do que ajudar alguém a fazer o que já era para ele fazer mesmo, entendeu? Quer dizer, o mérito não é do mentor ou do coach, o mérito não é do técnico, o mérito é do jogador. Não, mas deve te dar uma satisfação muito Claro grande, que dá, né? mas eu também sou um jogador que tem o meu coach, o meu mentor. Claro, eu também jogo o meu jogo, entendeu? Então eu tenho o meu mérito como jogador. E eu empresto o meu mérito de jogador para o mentor e coach que eu sou, para ele. Aí a gente vai criar uma corrente do bem, entende? É como diz você, construtiva. a gente precisa ser, enquanto ser humano, cachoeira, não poça, né? Porque quando você transborda é porque você recebeu a ponto de você, né, se encher e você transborda. É rito de passagem, bicho. Isso. Não é represa, é passagem mesmo. E a gente falou aqui de grandes organizações, né? A gente falou da Borevitas e tal. Como é que isso aqui, o modelo do pensador, se aplica num pequeno negócio? Para um pequeno empresário? Como é que então, adapta? Essa pergunta é sensacional pelo seguinte, a gente tem um paradigma de que o grande empresário toca um negócio de bilhões, o médio empresário troca um negócio de milhões e o pequeno empresário troca um negócio de milhares. E isso é um equívoco, né? Às vezes o cara ele tem uma empresa que fatura pouco, mas ele é um grande empresário. Ele tem uma mentalidade para o crescimento, para a prosperidade. Então, como o meu vício, né, o meu cacuete é olhar a mentalidade, o mindset, né, que é a mentalidade, eu não estou nem um pouco preocupado com quanto ele fatura. Eu estou preocupado com quanto ele quer faturar e se ele se sente capaz de se tornar a pessoa que ele precisa se tornar para faturar aquele tanto que ele quer faturar. E eu faço esse exercício, obviamente, comigo, né? Quando eu decido que eu quero dobrar o meu faturamento de um ano para outro, não é porque eu vou sair ligando para todo mundo e emitir nota fiscal, é porque eu tenho que me tornar uma outra pessoa para atingir essa meta. Eu gosto da ideia de que meta serve para me tornar uma pessoa melhor, não é para bater. Bater é o que menos importa. O que importa é a pessoa que eu vou me tornar enquanto eu estou buscando atingir aquela meta. É esse o trabalho que a gente faz, que eu faço, né? Então, assim, essa empresa que eu fui agora, que você mencionou, em Arthur Nogueira, é uma empresa que fatura 20 milhões por ano. É considerado uma pequena empresa, né? Mas o cara quer dobrar de tamanho. Entende? Se desafiando porque bem ele é um grande empresário que toca um negócio de 20 milhões. E ele quer tocar um negócio de 40 em 2 anos, e de 80 em 4 anos, e de 100 milhões em 5 anos. E aí o meu trabalho é ajudar esse cara a chegar lá, entendeu? E aí eu preciso fazer coisas que eu já tenha feito comigo. É claro que a minha estrutura não é uma estrutura para faturar 100 milhões. Mas eu tenho um faturamento individual, eu trabalho independente, tenho poucas pessoas me ajudando, que, putz, me dá uma coisa que não tem preço, que é um negócio chamado liberdade. Eu estou aqui hoje por causa geográfica, disso. né? Principalmente emocional e espiritual. Isso Se eu tenho liberdade emocional de sentir o que eu preciso sentir, fazer o que eu decido fazer com o que eu sinto, e acreditar em algo que é sobrenatural e que faz total sentido dentro do que a gente vive natural, cara, essa é a liberdade que eu escolhi ter, né? Ah, mas você podia ter uma Ferrari? Não, não podia porque está fora de cogitação. Na minha tabela de valores, uma bicicleta vale muito mais do que um carro. Tanto é que a minha bicicleta é mais cara que o meu carro. Porque ela me faz acessar coisas que têm muito mais valor do que uma outra coisa. Entende o lance? Sim. É isso que as pessoas precisam começar a investir tempo e energia. Eu quero construir a minha vida. Minha vida é o maior patrimônio, é o maior empreendimento que eu posso ter. Se eu não dedico tempo a isso, significa o seguinte, ela não tem importância para você. Porque o que tem importância para você, você dedica tempo. Essa é a medida. Ah, eu não gosto do meu trabalho, mas você passa quanto tempo lá? 8 horas por dia, 5 dias a semana. Bicho, então você tem um problemaço. Porque se você passa 40 horas a semana uma coisa que você não gosta, ou você passa a gostar, decide gostar, ou você vai fazer uma outra coisa da sua vida. Uhum. Ah, eu não gosto da minha família, mas eu vivo com ela. Eu não gosto dessa cidade, mas eu vivo aqui. Cara, começa a assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, entendeu? Isso é mais básico do que andar para trás. Mas é
algo que Mas as tem pessoas muita não fazem. gente existindo, né, e não vivendo. Tem muito bicicleteiro. Tem um episódio do Black Mirror que eu achei ele fantástico. Ele é um episódio em que você tinha os bicicleteiros que eles tinham que para comer, para gerar crédito, energia, tinha né? que gerar energia. Então, tipo, eles viviam num cubículo, num quartinho pequenininho. Não sai do lugar, mas não gera sai do alguma lugar, coisa. e aí tinha uma televisão e aí eles tinham que conseguir. Se eles pedalavam... Bicicleta parada ali? A parada, bicicleta parada. Aí eles iam para um lugar e conseguiam lá, pode comprar um sanduíche, pode assistir um negócio. O cara é bicicleteiro, ele tá ali só gerando, só pro hoje, sabe? Ele não pensa fora da caixa, ele é uma pessoa que tá gerando um negócio, como ele falou ali, né? Uma energia para alguém usufruir dessa energia, e ele mesmo não está pensando, ele não é um ser pensante consciente do que ele está vivendo. Eu acho que a gente tem muita gente nessa posição que não é sobre dinheiro, né? É sobre plenitude mesmo. Exato, é de fato sobre você enxergar a sua vida e o que te faz feliz e o que você gostaria, né? Tanto é que o Dani deu exemplo de pessoas que têm muito dinheiro e não tem nada dentro de si, e pessoas que não têm dinheiro nenhum e que têm uma vida muito plena. Exato. Então não tem correlação direta. A gente falou isso no episódio, né, Sérgio? A gente já bateu, foi um dos primeiros, inclusive, sobre a palavra sucesso, né? Porque nós no Brasil temos muito o conceito do sucesso. Quando todo mundo fala assim, se a pessoa tem sucesso, a primeira coisa que você pensa, se você não está olhando a pessoa, ou a imagem, a foto, você pensa que essa pessoa é rica, ou essa pessoa é famosa por alguma coisa. Né? Então a gente está cansado de ver que... É aquele conceito que eu comentei aqui. Sucesso é uma realização progressiva de um ideal de valor. Exatamente a mesma coisa do que a gente falou no primeiro episódio. Sucessar, né? Você com a Nívia. O que você foi melhor que ontem, você obteve sucesso. Você vai obtendo sucessivos progressos naquilo que tem importância para você. Mas se você não sabe o que é importante para você, você vai pegar o que é importante para alguém. Aí você vai mirar a sua vida no Instagram de alguém. Que é o que está acontecendo, infelizmente, né? Assim. E aí que desperta a ansiedade, porque a pessoa não vai conseguir aquilo, porque ela quer o que ela viu, mas ela não quer o trabalho que deu para o cara ter aquilo. Até porque não aparece o trabalho que deu, né? Não, só aparece o palco, não aparece o que é o que vem nos adoecendo, né? A comparação. Cara, você não sabe qual é a trilha do caminho daquela pessoa. E nem se aquele resultado... É bom. Ele não, porque eu posso ali, agora, se eu pagar R$3.000, eu alugo um carrão. É claro. Tira foto. Tira uma Como foto. um monte de influenciador faz, né? Aluga diário de hotel. Exato. Agora, eu tava perdido. Gente. Não, porque eu estava falando nessa... é por causa do livro O Poder da Cabala, não sei se vocês já leram esse livro. Eu conheço, eu não li, mas eu conheço. É um livro muito legal e ele fala que a Cabala é a forma como o judeu usa para estudar a Torá, né? Que é o livro, como se fosse a Bíblia, né? E tem uma metáfora que é falada, que é o seguinte: você está empurrando uma pedra morro acima, uma pedra redonda, e em momento que você falha, peca, enfim, significa que essa pedra voltou para o zero. É o mito de Sísifo. O mito de Sísifo é esse aí. Como se voltasse. Então você não começa da onde você parou. O mito do cara de Sísifo, como é que é? Sísifo. Ele Sísifo porque ele é Sísifo. E aí você começa do zero. Tipo assim, você precisa sempre estar alinhado com seu pensamento, com seu espiritual e tudo. Se você sai por qualquer motivo dessa linha, você retorna lá atrás. Não tem checkpoint. Como assim, se voltasse as casas no tabuleiro. Total, né? Não é volte duas casas, você volta por início. Então. Por isso que eu acho legal, tem pessoas que falam assim, Benato, porque eu tinha lá 50 anos de idade, fui passado para trás pelo meu sócio, tive que começar do zero. Eu falo, bicho, vamos ser sinceros, ninguém começa do zero com 50 anos de idade. Você começou com 50 anos de experiência. De bagagem, né? Pior das hipóteses, você aprendeu como não fazer com o seu sócio de novo. Tudo bem que seu ego quer que fale que você começou do zero e tal, mas não é bem assim. E lembrando que o sócio dele foi escolha dele também, né? Então, o mais interessante é que eu só sou procurado pelo sócio que foi roubado. Nunca ninguém chegou e falou pra mim, pô, eu roubei um sócio. E agora eu tô com dinheiro. Eu quero fazer um negócio, eu não sei o que fazer, me ajuda. Pô, estatisticamente eu deveria receber os que roubaram e os que foram roubados. Mas só chega pra mim que foi roubado, né? Isso mostra um pouco desse... Isso é falta de autorresponsabilidade. Então, também. A gente tem a diferença da vítima pro vitimista. A vítima é um fato. Eu fui roubado por um ladrão, ok. Sim. Mas amanhã é outro dia. Só que passaram 10 anos, eu falo, pô, mas sabe aquele dia que eu fui roubado pela 10 anos atrás? Acabou com a minha vida. Entendeu? Eu ainda continuo a vítima daquele evento que aconteceu lá atrás. Eventos têm início, meio e fim. Mas pessoas prolongam esse negócio. É a diferença da dor e do sofrimento. Então é isso que as pessoas podem escolher. E aí eu acredito que não basta apenas estar bem física e intelectualmente. Você tem que estar bem emocional e espiritualmente para fazer essa transição.
E aí é que eu acho que o trabalho tem que ser feito nesses 4 pilares. E físico, o emocional, espiritual. ô Lu, beleza. Os outros 3, eu acho que eu consigo entender os caminhos que a gente tem para melhorar isso. Mas e o emocional? Onde que a gente se apega para melhorar o nosso emocional, para criar esse equilíbrio? Então, a neurociência tem dado para a gente explicações e conhecimentos assim espetaculares, né? Então, por exemplo, vamos entender que o cérebro é um equipamento, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, você andaria num avião cujo o piloto já pilotou aviões, mas aquele é o avião que ele vai pilotar pela primeira vez. Mas é um baita piloto, já está pilotando avião há anos, mas ele vai pilotar aquele avião pela primeira vez. Você entraria naquele avião com aquele piloto que vai pilotar aquele avião pela primeira vez? Você entraria? Hesitou. Você entraria? Entraria. Você entraria, Alberto? Não sei. Então, esse piloto, sabe quem é esse piloto? É você. É você, é você. Porque todo dia você entra no avião com uma máquina que você não pilotou antes. Porque ela já vem com outros pensamentos, com outras ideias, com outras percepções. Então, quando a gente entende que a gente tem uma parte dessa máquina que trabalha conhecimento, planejamento, julgamento, distinção, escolhas, sentenças, linguagem, comunicação, você pega essa informação. Aí você tem uma parte embaixo que trabalha as emoções, que trabalha os sentimentos, que trabalha as sensações. E quando você conecta uma com a outra, você tem um negócio chamado cognição e emoção. Não é uma coisa ou a outra. Ninguém tem só o córtex ou só o subcórtex. A gente tem o córtex e o subcórtex. E aí eu começo a entender isso, eu falo, peraí, eu sou um ser que penso e sou um ser que sinto. Mas o que eu sinto é uma emoção, não sou eu. E o que eu penso é um pensamento, que também não sou eu. Quem serei eu? O que eu fizer disso. O que eu fizer do pensamento e da emoção, serei eu. Então, veja, essa frase para mim me marca muito. Se eu sou um ser em paz, isso é parte da minha característica, portanto faz parte do meu caráter. E se você me xinga, quem vai fazer eu mudar o meu caráter? O seu xingamento ou eu me abdicar da minha escolha de ser um ser em paz? Quem tem o poder de fazer isso? Você mesmo. Eu mesmo. Sim. Com o que eu faço com o seu xingamento. Eu não tenho o poder de fazer você não me xingar. Mas dado que você xingou, eu tenho o poder de decidir o que eu vou fazer com esse xingamento. Aí, se eu estiver fincado no meu propósito, valor e etc., eu falo, olha, o seu caráter não muda o meu caráter. Então eu falo, você precisa de alguma coisa, cara? Mais uma vez você tem a escolha, né? Você pode escolher o que você faz. Roberta, sempre há uma escolha, sempre há. Ah, mas tem um cara com uma faca no meu pescoço. Você tem a escolha de morrer. Faça nada e ele vai te matar, talvez. Ou então você sempre tem uma escolha. Só que as escolhas não colocam conforto pra gente. Entendeu? Muitas das vezes. E a gente precisa decidir que escolha a gente vai fazer. Tem horas que a gente precisa tomar uma escolha mais arriscada, tem horas que é uma escolha menos arriscada. Basicamente em função do que eu quero obter de resultado. Entende? A gente já teve algumas conversas nesse sentido, de eu ter sido a pessoa que eu queria ser naquele momento, mas que ia prejudicar o meu resultado futuro, com uma filha minha, ou com uma pessoa com quem eu estava me relacionando, quando eu fui a pessoa que eu não queria mais ser. E essa hora só me serve de aprendizado. E cada má decisão me leva a refletir e a tomar melhores decisões. Por isso que é um equívoco a gente construir um mundo onde as pessoas só vão ter prazeres. Porque só com prazeres você atrofia essa musculatura emocional. A gente tem que passar pela dor, tem que passar pela frustração, tem que passar pela perda. Sabe, a perda é uma etapa importante. No livro eu falo do ciclo vencedor da perda. É a hora que você passa por uma perda, você entra no estado de, primeiro, revolta, conformismo, aceitação, para depois você superar essa perda. Porque essas etapas são as etapas que fazem a musculatura emocional se fortalecer. Salvo engano, não sei se é Eclesiastes na Bíblia que fala, há mais aprendizado no luto do que na festa. Não tenha dúvida. Porque lá que você... A dor é muito mais... Todo mundo já repensa a vida quando você está de frente a um luto, né? É isso. Você pensa como aquela pessoa foi boa para você, ou você pensa, nossa, realmente eu posso ir a qualquer momento. Por isso que emoções são elementos que nos movem. Emoções vêm de emoverem, então nos movem. A gente não é emoção. O que a gente passa a ser é alguma coisa que vai morar lá no propósito, no princípio, na essência que nos torna humanos, que é um elemento emocional. Então,
eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Eu não tenho como dizer se eu vou sentir medo ou raiva. Mas dado que eu sinto medo e raiva, a pergunta é o que eu vou fazer com isso? Como é que eu transformo essa emoção no melhor comportamento para gerar o melhor resultado para a minha vida? Isso é humano. Isso é humano. E aí nós temos filhos, companheiros e companheiras, colegas, chefes, para nos treinar. Esses são os nossos coaches, os nossos treinadores. Diários. Aquela pessoa que mais te irrita é a que mais você deveria estar perto. Porque é aquela que está malhando o teu bíceps emocional. O Marcelo Taz, numa palestra outro dia, eu já falei isso algumas vezes. Ele disse o seguinte, que o nosso maior consultor é quem nos critica. É um consultor gratuito que a gente tem. Não tem dúvida. O hater é maravilhoso. O hater é maravilhoso por 2 motivos. Ele gasta tempo dele falando mal de mim, e eu posso analisar isso. E ele nunca vai me ameaçar porque ele está gastando o tempo dele para falar mal de mim. Ele não está construindo porra nenhuma. Entendeu? E 2 coisas aí. Então ele está me empurrando. Para citar de novo, inclusive, o livro da Cabala, que ele fala sobre o Tikkun. Que o Tikkun é o termo que o que incomoda em você de outra pessoa é algo que você precisa se mover. Então, se você, esse livro é sensacional. Se eu sinto uma irritação na sua presença, a pergunta é o que há dentro de mim que na sua presença se irrita? E a hora que eu identifico isso, é autoconhecimento, a sua presença passa a ser o oposto. Porque não é você, sou eu. Não é sobre como as coisas estão, é sobre como eu estou. Entende? Por isso que você falou que os 3 daria para trabalhar bem. Eu diria que a espiritualidade é mais difícil do que a emocionalidade. Talvez eu tenha falado isso num achismo. Concordo com você. Porque o caminho para a espiritualidade plena passa por uma plenitude emocional. Passa. É necessário. É necessário. Uma pessoa emocionalmente instável não atinge uma plenitude espiritual. Entendi. Do meu ponto de vista, não atinge. Entende? É difícil, com certeza. Porque na espiritualidade é um halteres muito mais pesado que precisa do músculo da emoção preparado para segurar. Com certeza. Porque na espiritualidade você não conta com a ideia de que a coisa acaba aqui. E aí é uma outra Até história. porque é algo não tangível, né? Aí é uma outra história. Aí é um papo para um outro podcast. Lu, você falou um monte de coisa aqui que me remeteu ao Geraldo Rufino. Outro dia ele disse Sim, brilhante. que o sujeito que é racista e que tenta ofender um negro, por exemplo, ele tem pena desse cara, porque na verdade esse cara é um coitado. Como é que alguém pode achar que a cor é um determinador se você é melhor ou se é pior? Eu concordo. Então, na verdade, é uma maneira de enxergar as coisas e não levar essa Claro. como ofensa, né? Claro, e é uma maneira de enxergar que a pessoa aprendeu. Se eu pegar os exemplos, por exemplo, minhas filhas, crianças, adultas também, porque foram ensinadas assim, mas crianças, elas brigam pelo brinquedo, não pela cor da pele. Não é nem religião elas têm nessa idade, 6, 8 meses. Sim. Então essa é coisa que a gente vem aprendendo, sabe? Então como a gente aprendeu a se tornar hoje pessoas frágeis, a gente pode aprender a se tornar pessoas mais fortes, até assumindo a própria fragilidade, a vulnerabilidade que temos. Que é uma maneira de mostrar força, né? Porque é lado destino da mesma moeda. A vulnerabilidade com a força de caráter são lados de uma mesma moeda. Ninguém é forte se não tiver uma fraqueza. Os maiores heróis da história tiveram força, mas eles foram derrotados por uma fraqueza. Todo mundo tem uma criptonita, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Eu preciso conhecer meus vícios e minhas virtudes. Agora, viver num mundo só de virtudes é ilusão. Não vai ter. Só de prazer é ilusão. Não vai ter. A gente precisa entender os 2 lados da moeda. E as pessoas não querem sentir dor. E isso está enfraquecendo as pessoas, no meu ponto de vista. Lu, deixa eu trazer 2 pedidos aqui a você, Claro. que talvez, se for possível, essa resposta, tá? 2 questões, duas muito importantes. Primeiramente, você acabou de falar, a gente precisa conhecer nossas fraquezas. Para conhecer nossas fraquezas, a gente tem que se conhecer, se perguntar, para poder trazer ali a consciência qual é a nossa criptonita. Se existir, se for possível, algumas dessas perguntas que o nosso telespectador aqui possa se fazer, deixa. Claro. E um segundo momento é essa questão de você, caso exista também essa possibilidade, de uma dica ou algo no sentido de que como eu utilizar uma força que seja de uma raiva, de um ciúme, de qualquer coisa, canalizar aquilo e potencializar para algo que vai me crescer. Isso. Perfeito, Bom, a segunda questão é bem rápida de responder. Parte da premissa de que tudo que eu faço em busca de um resultado.
Então, se eu quero ter um determinado resultado, e querer ter um determinado resultado é uma escolha pessoal, é uma tomada de decisão, que é uma competência de adultos, a partir do momento que eu sei o resultado que eu quero obter, ou que eu escolhi o resultado que eu quero obter, eu posso modelar os meus comportamentos e aprender e decidir lidar com as emoções que surgem naquele momento. Tive um episódio em 2014 de um acidente de trânsito onde um motociclista bateu no meu carro, estava com a Lívia, minha filha, ele bateu com o dorso numa árvore, caiu no chão, 40 minutos depois ele morreu. E essa história, as pessoas que me conhecem mais próximas sabem disso. E naquele momento eu usei o que eu acredito. Bom, agora eu preciso fazer o quê? Dar assistência para ele. E fui lá dar assistência para ele. Chegou a polícia, eu fui atender a polícia. Chegou o SAMU, fui atender o SAMU. Chegou a família, eu fui atender a família. Em todas elas correndo riscos, como de fato, obviamente, aconteceu. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Ah, mérito seu? Não, é apenas uma questão de tomada de decisão. Ah, você poderia ter decidido fugir. Poderia. Só que eu não fiz isso. Entre princípios aqui, né? Porque tinha aquela base e tal. O fato é que, tempos depois, as filhas dele, uma trabalhou comigo, a outra trabalhou com um amigo meu. Eu fui na casa da família no domingo posterior ao dia do acidente. Eu mantenho contato com elas frequentemente, conto esse caso, tanto é que não deu em nada no final das contas. Muita gente me ligando, Binato, contrata um advogado, que eles vão querer isso aqui. Eu falei, galera, calma, o jogo está em outro nível, não está nesse nível aqui. Por crença, uma crença que fortalece. Mas por quê? Porque eu tinha um resultado desejado. Preciso fazer o que precisa ser feito para atingir o resultado que eu quero atingir, que é o quê? Que o justo acontecesse. O que é o justo? O que eu quero, por que isso é importante, como tem que acontecer. Aí que eu coloco um contraponto entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. No mundo natural tem a legislação do trânsito, tem a legislação do Código Civil Penal, tem a legislação de um monte de coisa. Tudo bem, ela existe. Mas eu acredito numa outra legislação que está no mundo sobrenatural. E esse episódio referendou mais uma vez a existência desse mundo sobrenatural. Então, para ser bem sincero para vocês, eu vou falar uma coisa para vocês que eu falei pela primeira vez hoje de manhã, com o Rode, que é um amigo meu que você conhece. O mundo sobrenatural está se tornando cada vez mais familiar para mim. E o mundo natural está ficando cada vez mais não familiar para mim. Porque está difícil engolir coisas que as pessoas estão adotando como natural. Entende isso? É verdade. Sim. Então, é verdade. isso cria um padrão de vida que as pessoas, acreditando que tudo é natural, como é que elas vão fazer suas escolhas? Se tudo é natural. Se tudo é natural, nada é natural. Se tudo é importante, nada é importante. Se tudo é permitido, nada é permitido. Então as pessoas estão caindo nas suas próprias armadilhas, onde tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Não é isso? Essa é a segunda questão. Qual foi a primeira mesmo que você fez, mas eu fiquei um pouco confuso nela? Me jogou para as cobras todas. Né? Não, a primeira questão que eu falei foi sobre... Agora eu vou ter que lembrar, tá vendo? Vamos lá, foi... Pegadinha do malandro. Não é? Essa é a maneira que a gente faz quando não entende. Devolve a pergunta. Não, é porque você tinha acabado de citar... deixa eu lembrar, gente. Roberto, faz propaganda da Verovina enquanto eu vou lembrar. Bom, gente, enquanto Daniel... Aliás, essa tabuinha aqui, tá eu tô segurando aqui porque a gente tá conversando. Não, pode comer, aproveita comer. para comer o gap de memória. Que o Thiago faz essa tábua, gente, olha a quantidade, a variedade E de hoje, queijos e hoje pastas. foi em tempo recorde. Nossa, Foi em tá tempo maravilhoso. recorde. Aqui. Thiago da Verovino, olha, é maravilhoso para você que cara, está gente nos boa, ouvindo ou nos assistindo a Verovino. Eles que entregam, inclusive. Você vai deixar eu fazer a propaganda e você vai pensar na qualquer pergunta ou você vai ficar me interrompendo? Pardon-me, madame. Ok. Então era isso, gente, que eu estava falando. Que a Verovino faz tábuas maravilhosas. Muito boas, né? né? Fica ali no Jardim Norte. O Daniel não lembrou. Não, era das perguntas que as pessoas poderiam se fazer, se fosse possível. Sim, é né? isso. Isso, é. Sim. Como é que eu posso fazer uma pergunta para Obrigado. me melhor autoconhecer? Não é isso? Então, ó, o que eu acredito e o que eu uso? Só nós mesmo. Nessa trajetória, eu tive a chance de fazer muitos trabalhos de autoconhecimento. Né? E eu me deparei com uma... Eu não vou lembrar o nome agora da fonte, mas eu me deparei com uma teoria, uma explicação que dá conta do seguinte. Quando a gente nasce num ambiente revestido de uma certa aceitação incondicional, né? A maioria de nós. É esperado da espécie humana que uma pessoa, quando nasça num ambiente onde as pessoas a amem. Todo mundo quer, abraça, carrega. Todo mundo quer, todo mundo abraça, é o centro das atenções,
tudo que aquela pessoa, criança, faz é aceito e permitido, né? Então, como um ser que ainda não tem cognição e só tem mais emoção, pô, a criança se sente acolhida naquilo ali. Ela chora. Tá tudo bem, o né? que você está precisando? Quer mamar? Quer trocar fraldinha e tal, não sei o quê? Ela está vivendo aquela condição, né? Então, por viver a condição, ela fica condicionada. Mas vai chegar um momento na trajetória dela, com 6, 7, 8 meses, em algum momento, ela vai fazer alguma coisa que alguém vai falar, não pode fazer isso. Aí o padrão quebrou. Ela estava acostumada com o padrão. Podia até então. Oi? Podia até então, né? Pô, até então estava possível, por que agora não é? O que mudou? Só que ela não tem essa... A gente faz essas perguntas aqui porque a gente é adulto e tem cognição, mas não sabe a razão disso. Então, o que ela faz? Ao encontro dessa dor, desse incômodo, ela começa a construir um personagem. Né? Então, por exemplo, se eu estou indo em direção a uma tomada, né, com 7, 8 meses, 10 meses ali, aí meu pai e minha mãe falam, não pode tocar na tomada. E ele faz isso, obviamente, com a melhor das intenções. Não só de me livrar daquela dor, como nem ele se livrar da dor que ele eventualmente vai sentir por eu sentir aquela dor. Né? Então eu vou, indo em direção à tomada, eu vejo meu pai e minha mãe se aproximando, eu finjo que não é comigo. Uhum. E aí, na hora que eu finjo que não é comigo, eu sinto a sensação de aceitação que eu tinha antes. Sim. Então eu já descobri um sistema para escapar da dor. E para voltar a sentir aquela E aceitação. ao escapar da dor, voltar a eu sentir sinto conforto. um certo prazer, né? Que não é o prazer real, é a ausência da dor, mas, porra, Tá ninguém valendo. sabe a diferença, né? E eu começo a ver que esse mecanismo funciona. Então, em alguns momentos que eu estou eu comigo mesmo, eu faço coisas e eu usufruo daquela coisa lá. Mas quando eu estou num mundo de social, eu tenho que botar uma máscara. Eu tenho que fingir que eu não vou botar o dedo na tomada, eu tenho que fingir que eu não falo palavrão, eu tenho que fingir que eu uso roupa de marca. Aí eu te pergunto se faz sentido para você aquela frase que eu tenho ouvido muita gente falar, que é o seguinte, você quer ser feliz e tal, você está em busca disso? Primeira coisa, seja você. Então, Né? Não seja quem a sociedade quer ou o que você acha que as pessoas querem. o problema é que a maioria das pessoas observa tanto quem a sociedade quer que ela seja e ela não para saber quem ela de fato é. Porque é aí que eu ia chegar. Porque essa história de ser autêntico no passado era você ser diferentão dos outros. Hoje, ser autêntico é você ser cada vez mais parecido com você mesmo. Mas qual você mesmo? Aquele que você deixou de ser quando começou a construir essa máscara. Então você vai sentindo esse prazer diante daquela dor, você cria uma máscara, a máscara se encaixa, ela fica bonitinha em você, você vai para o mundo, nossa, o Serginho é o melhor filho dessa família, o Serginho é maravilhoso, o Serginho é sensacional. Pode até ser, mas não é só isso. O Serginho também tem um monte de problema, um monte de defeito, mas isso não vem à tona. No esporte, galera, eu joguei voleibol durante um tempo, quando eu estou fazendo a coisa certa, o técnico fala, porra, Binato, é isso aí. Quando eu estou fazendo a coisa errada, o técnico fala, porra, Binato, sai daí agora. Sai daí, Daniel, entra aí. No mundo, fora isso, não. Porra, Serginho, cara, você é o cara do cacete, mas vai tirar férias. Vai tirar férias. Você é ótimo, problema nenhum. Aí ele tira férias, porra, esse cara é um bosta, esse cara é um merda, eu vou passar ele para outra área. Ainda bem que eu dei um Entende? banho nele aqui. Então você percebe como tem espaço para uma máscara entrar? Então, assim, as perguntas que eu muito faria para bacana alguém, isso. o que a pessoa deveria fazer é o seguinte: quando eu olho para o espelho, eu vejo o meu rosto ou eu vejo uma máscara? Quando eu estou no meu trabalho, eu sou aquele cara que é super bem relacionado com as pessoas. Quando eu estou em casa, eu grito com a minha mulher e com o meu filho. Em qual dos dois eu sou, então? Ai, Jesus. Acho que aí é muita coisa, né? Não. Não, é só essa coisa. A questão é qual é o humano que eu empresto para os papéis que eu Exato. tenho. Essa frase, para mim, é Sim, muito lapidar. Sim. Então, o humano que eu sou com a minha filha é muito próximo do humano que eu estou sendo aqui agora, que é muito próximo do humano que eu sou com o meu cliente, que é muito próximo do humano que eu sou com a Marcela, minha Correto. noiva, que é muito próximo do humano que eu sou em qualquer situação. É claro que eu pago um preço por isso, mas eu tenho um bônus e um ônus por isso. Sim. Né? E aí a gente vai fazendo o nicho, né? Mas Tem gente que o fala que eu assim, quis pô, quero contratar o Binato. Beleza. Pô, esse cara eu não quero nem olhar na frente. Beleza. Ok. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Cancelamento não é de hoje. Cancelamento existe desde que... O que eu tô O falando mundo é que é mundo. isso, né? A gente se confrontar com essas perguntas sinceras. A gente sobre- quem? A gente. A gente não. Né? Eu. Eu. É difícil para Exato, você. Eu. Então você já tem um inimigo para vencer. Que é Não, você mesmo. mas eu digo assim, o que eu O quero problema é a gente achar que o problema é a gente. Você só tem que vencer de uma pessoa, Roberta, que é de você.
Essa história de falar a gente, sabe o que ela cria? Nossa, você escuta há muitos Ela anos. cria uma legião de medíocres do meu lado e que me dá conforto. Porque se é difícil pra gente, eu tenho essa tudo bem, gente né? pra me ajudar Toda a ser hora, medíocre não, porque também. a gente pensa a gente Aí eu quem? falo, a gente quem? Aí quando você... Esse eu gera uma dor que te deixa sozinha numa luta que é sua. Jesus não passou pelo deserto com a gente. Ele passou pelo deserto sozinho. E você vai precisar passar pelo seu sozinho, eu passei pelo meu sozinho, e a nossa vida é sozinha. A gente compartilha com os outros. Mas no fim do dia é você contigo mesmo. Com certeza. Faz sentido isso? Total. Respondi a pergunta? Tá louco. Que aula, hein? Hein? Pelo amor de Deus, hein? Ouvir o Binato é até isso, pra cara. frase. Dá vontade Mas de ficar... você com o seu eu que se questionar. Quem é você? Mas é uma conversa. Ah, Começa, com a máscara. começa eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com todo. Isso. Se não tiver um eu comigo mesmo eu comigo, bom... eu você com você. Exato. Por isso que as pessoas têm que se casar no auge da felicidade. Porque uma pessoa no auge da felicidade encontra outra no auge da felicidade, cara, vai dar certo. Mas uma pessoa pobre de emoção com outra pobre de emoção vai ficar um tirando a marmita do outro. Daqui a pouco os dois estão miseráveis, emocionalmente falando, entendeu? Uau. Por isso que a gente vai lançar uma imersão aqui em Juiz de Fora, porque você não precisa fazer, você não precisa fazer, eu não preciso fazer. A gente vai fazer porque a gente quer fazer. Aí não tem jeito, galera, se prepara. Se O modelo você do pensador tá chegando. Se você quiser esfregar essa coraça bonitinha que você tem e virar musculatura emocional de verdade, se liga nesses caras aqui que logo, logo você vai saber da imersão que a gente vai fazer em Juiz de Fora. Serginho, se Vai prepara, ser hein? muito top, vai ser muito top. Vai Já ser tá muito pronta. bacana. Vamos caminhando para as frases finais. Depois Vamos dessa lá. aqui, Deus me livre. Até esqueci a frase que eu falo, vou ter que ler. Mas Minha é. frase está no livro e nas minhas costas aqui tatuada. Eu não vamos precisar que você tire a roupa, então Não, você lembra não. dela, né? Agora aqui, não Não, tem falamos que tirar, não tem nada, jeito. nada durante o episódio, nada que pudesse me remeter a alguma coisa do meu escritório, né? E aí, eu vou aproveitar uma Ele tá deixa aqui. dormindo aqui, tá no grupo do WhatsApp o tempo inteiro, nem Deixa coloca aqui. nós. Você falou que a legislação é natural, tá aí, né? Código Sim, Civil, Código sim. Penal e tal. Só que essa legislação, infelizmente, no Brasil, tem gerado, juntamente com o sistema do judiciário, uma insegurança jurídica absurda. Sim. Né? Fazendo com que as empresas tenham que pensar muito mais numa prevenção, numa advocacia estratégica do que judicializar as questões. Que demora 200 anos, as decisões não são baseadas muitas vezes no que deveriam ser, vai da cabeça do juiz, enfim. Então a gente tem dado muito essa conotação de prevenção. E aí eu vou deixar uma frase aqui, Dani. Eu quis fazer esse preâmbulo Não, muito bom. para dizer o seguinte. Eu estava lendo um livro que se chama Essencialismo. Opa, sensacional. Muito bom, né? Muito bom. Muito E bom. no capítulo de Gosto prevenção, muito. a frase é a seguinte: dê-me 6 horas para cortar uma árvore, que eu usarei 4 para Afiando afiar o machado. é isso aí. Abraham Lincoln. É Hein? isso aí. Ó, É a pergunta sobre autoconhecimento. Me É deu isso uma aí. vida para viver que eu vou passar 80% dessa vida me preparando para ser o melhor eu quando eu estiver no nós. Muito bem. Robertinha, que frase teremos hoje para o nosso gran finale? olha, eu vou falar uma frase que a gente, na verdade, não adentrou muito sobre isso, mas é uma frase que eu sigo como guia da minha vida, que é penso, sinto e realizo, porque eu acredito muito que os pensamentos geram sentimentos e que os sentimentos geram ações e as ações, sim, geram resultados. Nós Por falamos isso- disso o tempo todo aqui hoje. Sim, mas o a gente tempo falou todo aqui. explicando, né? A gente foi E qual o nome da sua empresa mesmo? realiza. Tem alguma coisa a ver? Ô, Total. É isso aí. E aí, Dani, lembrou da frase? Vai Gente, ficar por Daniel isso tá- olha, mesmo? não quero Deixa dizer para pra outro vocês, dia? Ele tá procurando no uma pensador frase ali, aqui, Não, ó. brincadeira. Procurando a frase. Frases de efeito para falar no exato. podcast. Eu gosto muito, eu estava conversando, tô voltando de São Paulo para cá, né? Tava conversando com o Fred e a gente estava falando muito sobre Churchill, né? Churchill é uma figura icônica, né? E tem um filme dele na Netflix que conta a história e tal. Muito top. E o Churchill fala uma coisa que assim, aqueles que não mudam de ideia nunca mudam nada, né? É isso aí. E eu gosto muito dessa frase também, eu acho que é bacana demais. E eu vou falar. Abraham Lincoln, vamos ver qual o próximo Roberta aqui. Brown. E eu vou falar agora, já que né, puxou a coisa, Beta Marcas e Patentes, o Binato acabou de marcar, né, a presença dele aqui no nosso podcast, marcou as nossas
as nossas vidas aqui. Fez um registro em nossas vidas. Nós vamos registrar o nome da imersão na Beta Marcas e Patentes. Com toda certeza. Vem novidade, ela vai começar e o contrato social, alterações contratuais, contrato de trabalho, você faz Nascimento. Quem vai divulgar é a Realiza. Quem vai fazer estratégia de divulgação, Realiza. Depois podemos fazer a parada dos bancos, porque tem que ser vários bancos para botar o dinheiro todo dessa isso. A gente já passa o Pix de uma vez, inclusive. Renato, então encerre por gentileza aí. Então, na verdade, a Roberta sempre que encerra o nosso podcast. Né? Claro, lógico. Não, gente. Ele vai encerrar a frase. Vou falar minha frase, depois você conclui aí. A gente vai falar mais uma vez aqui, depois aqui dos nossos patrocinadores. A gente tem 50 episódios, nós estamos no ar, e até hoje essa zona. É impressionante. Né? Mas isso é maravilhoso. É bagunçado, mas tem gerência. Não esquenta a cabeça. Isso é maravilhoso, assim que é bom, assim que é gostoso. Bom, a frase que eu vou dizer está no livro, né? Ela abre o livro e ela me salvou, né? Literalmente, porque eu venho de uma cultura onde você tem que ser aquilo que já foi determinado para você. Se você não for, você está ferrado, né? Então a frase é essa aí, né? Todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Essa frase é do Oscar Wilde. Tá aqui, ó. Todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro. Então, assim, e quando eu falo santo, é aquele que se aperfeiçoou. E quando eu falo pecador, é aquele que está errando o alvo, está cometendo os equívocos e, em algumas áreas da vida, eu diria que eu me aperfeiçoei, em outras tantas eu ainda estou cometendo os equívocos, então eu tenho a alegria de ter atingido algum aperfeiçoamento em algumas áreas e estar buscando esse aperfeiçoamento em outras áreas. Então isso gera esperança, né? E essa frase é tão importante que ela está tatuada aqui nas minhas costas. E top. Eu não a vejo, porque ela já está na minha visão, mas ela me empurra. Por isso que ela está nas minhas costas. Impregnada em você. Está impregnada, né? Então, não tem essa história de que eu estudei engenharia e agora não dá para fazer mais nada. Eu estudei administração, estou estudando psicologia, mais para frente vou fazer algum outro curso que seja. Então, todo santo tem um passado. Não nasceu santo. E todo pecador tem um futuro. O que mais importa nem é muito o seu começo, o que vai importar mesmo é o seu final. Aí top. Eu acho que dá tempo de mudar muita coisa ainda. Muito bom. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Eu que Realmente, agradeço. Serginho falava muito bem de você. Eu pensei, tá levantando a bola só porque é amigo dele. Pois é. Mas A gente tá careca de saber isso. Ele tá careca. É verdade. Engraçado que não sou só eu, não, né, amor? Hein? E olha que eu deveria estar mais careca, porque eu convivo comigo há muito mais tempo que o Serginho convive comigo. Eu estou até menos do que eu Mas deveria. é porque eu raspei, na verdade. Se você raspar, você vai ficar careca. Pois é. Entendeu? Mas eu não estou com emoção a esse nível para sentir também, isso, para pensar nisso para dias. Exato, com certeza. Realiza, Pelo vai por contrário, mim, eu realiza. vou colocar um cabelo aqui mais. Mas tá de isso boa, aí. tá O cara é tranquilo. sacanagem, todo programa é essa porra, né? Tem alguém pra falar da minha careca. É impressionante. Mas ela é É brilhante. impressionante. Ela é, sem uns dúvida. episódios pra trás aí, sua careca tá valendo desconto. Tava, hein? aí, tava. Tá valendo desconto em 2 Tem serviços. que voltar mesmo, nisso aí. Tá. Isso é bom, A Camila tava dando 10% de desconto se tivesse um print da careca do Sérgio na coloração E a pessoal. trilagem também. E Olha, a é trilagem pra fazer letreiro luminoso, 10% de desconto com a careca do Sérgio. É mesmo? Print da careca, tem até a fotinha deles, ó. Gente, Print de milhões lá no Instagram. Vamos pensar em alguma coisa para nossa imersão. Boa. Já tô com uma ideia aqui, mas eu vou falar em off pra vocês. Não posso falar aqui, não. Tá bom, boa. Vocês vão gostar. Vocês Eu vão tenho gostar. certeza que vão. É isso aí. Aí, ó. Como ele fala no final do episódio, porra, pra não gastar. É isso aí. É isso aí, gente. Então a gente Muito vai bom. caminhando para o fim, agradecendo a presença do Luiz, dos meus companheiros aqui, Daniel, 1 milhão de empresas, e além delas, a Beta Marcas e Patentes. Além disso, Sérgio Cefair Nascimento. Precisou de 1 milhão de advogado? empresas 1 também. milhão de empresas. Precisou de advogado? Chame o Sérgio. Caiu na lei seca sábado de noite, Chame Claro o que não, Sérgio. claro que não. Zero dele. Claro que Passa o não. endereço, com a gente print fica da ali, careca ó. dele, você não paga nem o horário. Exato, sai da fica ali cadeira, isso aí. na Olegário, ali, entre a Marechal e a Alfield. Olegário 770, o rei da Olegário. Exatamente. Também tem um apoio a esse programa Realiza, marketing, produção de vídeos e eventos, e também os nossos patrocinadores Val Telecom e Verovino. E aí eu vou encerrar, então, com uma palavra que vai definir o final de tudo isso. Fim. Eu adoro essa menina. Bom.